Boa noite, estamos começando mais um Conversa Paralelo, podcast aqui da Brasil Paralelo, e hoje nós teremos aí um papo de alta cultura, né? Conversas aqui importantes, pessoas importantes. Não garanto. E só que num clima descontraído, de bodega. Eu aqui ao meu lado eu tenho Lara Brenner. Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez, que grande prazer poder conversar com essas duas personalidades ilustres e maravilhosas. Lara, fala um pouquinho dos nossos convidados, quem que a gente tem aqui? Nossa, só gente mais ou menos, olha, sinceramente. Temos aqui Augusto Olivieri, meu querido amigo, também lá de Goiânia, irmão da Bárbara, também aqui da Brasil Paralelo, irmão da Isa, que é minha aluna. Então a gente está aqui em casa. E família. O Augusto, e família, a gente está em família. E o Augusto trabalha hoje com amadurecimento, né, Augusto? Sim, hoje a sua área é essa. Sim, na área de psicoterapia, voltado para mais adultos mesmo, relacionamentos, amadurecimento, sofrimento, etc. Sofrimento, só aquela parte complexa só da assuntos vida. tranquilos. E a segunda personalidade que está aqui, que eu deixei por último, porque eu, assim, um tapete vermelho para essa pessoa que tirou tempo da vida, organizou a agenda para estar aqui conosco hoje, que é o grande, o exímio, magnífico pianista Álvaro Siviero. E aí você pensa, bom, então o papo deve ser sobre o quê, Álvaro? Sobre música? Prokofiev, Beethoven. Eis que você descobre que o papo é sobre... Então, sobre relacionamentos, Você achou né? disso? Eu, na hora que recebi o convite, confesso que fiquei muito confuso, porque falaram, bom, vai ter um podcast, aparecer lá, eu falei, poxa, Beethoven, Prokofiev, Rachmaninoff, Mozart, Chopin, tudo Ele tava mais. esperando um piano já aqui no Tava. estúdio, né? Ele tava até tocando aqui a mesa, né? E aí eu fico sabendo que o tema é relacionamentos, mas a vida é feita de relacionamentos, né? Eu me relaciono com a música, duas pessoas podem se relacionar, um pai se relaciona com o filho, o esposo se relaciona com a esposa, o chefe se relaciona com o empregado, o patrão com outro patrão. A vida é feita de relacionamentos. E todo atrito e tudo que a gente vê no mundo hoje, pessoalmente penso assim, se deve à falta de capacidade do ser humano de se relacionar, de ver o outro, né? Então, é isso que eu faço com uma partitura, por exemplo, né? Por isso que eu aceitei estar aqui. Deixa eu Porque te é fazer assim uma que eu pergunta. vejo, né, a vida. Você é pianista, e você tá sempre aqui na Brasil Paralelo, participando, falando de música, você tá na escola, no Clube da Música, né? Exato. Por que você acha que a gente te convidou pra falar sobre relacionamento? Você tem uma pista? Absolutamente não. Eu não acredito. Mentira, galera. Eu não Mentira. acredito. Absolutamente não tenho Principalmente ideia. porque o foco são relacionamentos amorosos, esse é nosso papo de hoje, e o Álvaro não é casado. Então a pergunta que eu faço é, mas por que raios então a gente trouxe o Álvaro pra cá? Então você me responda. Álvaro, porque é uma coisa muito impressionante. Acho que todo mundo que tá aqui tem uma história pra contar sobre o seu toque de relacionamento amoroso. Nós estávamos no casamento do Augusto, que está aqui, Augusto Olivieri, Sim. se casou com a Nicole Alexia, um casal, assim, maravilhoso. Não, só senta gente maravilhosa nesse lugar aqui, uma coisa impressionante. Adjetivo maravilhoso, tá ficando até assim, ó, desgastado já. E você estava, né? Você foi padrinho e tal. Sim. E você saiu de lá casando duas pessoas. Não, mas... Você casou duas pessoas. O Elton e eu. O Elton Sim. Luiz, que fala sobre leitura, saiu de lá, se casou com a Milene, já descobriu que a Milene estava Tá grávida. grávida. Exatamente, ela está grávida neste momento, né? Ele me contou. E aí o Elton saiu de lá, marcou o casamento na segunda-feira. E meu marido e eu, que já somos casados. Mas marcou o casamento antes de saber que ela estava grávida. Antes de saber que ela tá. Olha esse Marcou toque. e recebeu Um dia depois da conversa com você. Exatamente. Um dia depois, literalmente, não é uma hipérbole. Um dia depois da conversa, né? Ele chegou em Maringá e marcou o casamento. Chegou a Maringá, inclusive, Elton, um beijo pra você, se você estiver ouvindo a gente. Chegou a Maringá, marcou o casamento. E o Fernando e eu, meu marido e eu, que já éramos casados, né? Nós nos casamos no civil há 4 anos. Nós nos casamos em 2017, nós estamos juntos há 12 anos. Sim. E nós saímos de lá e marcamos o casamento também. Incrível, né? Incrível! Parabéns. Aí, quem tá ouvindo deve estar, mas como assim? Se já é casado, marcou o casamento? Marcou o casamento na igreja. E isso foi uma coisa, e até é algo interessante de nós comentarmos aqui, porque foi algo que efetivamente transformou o nosso relacionamento. Então é até um testemunho, até um depoimento que eu tenho aqui a dar a respeito desse toque do Álvaro, né, na vida das pessoas. E a pergunta que eu te faço, Álvaro, é: que é isso que você tem com relacionamentos
Que beleza é essa que há no relacionamento? E por que essa que você... Não vou falar que você insiste nisso, porque a palavra não é bem insistir, porque você nunca insistiu pra ninguém casar, né? Pelo amor Mas de o Deus, seu é. exemplo de vida arrasta as pessoas pra isso, sabe? Você não precisa fazer esforço pra isso. Você aparece na vida das pessoas e as pessoas vão automaticamente, sem que você tenha que fazer muito esforço, fazendo aquilo que você quer. Mas não que você seja manipulador. É Poder do porque convencimento. é porque é a verdade. É engraçado. Você já respondeu. Não, agora eu queria que você comentasse como que isso Mas era. assim, a verdade, ela não está em mim. A verdade não está na pessoa que está, no caso, conversando comigo. A verdade está fora de nós dois. Agora, a pessoa que quer se enfrentar com a verdade, ela se enfrenta com a verdade. Tem gente que foge da verdade, né? Então é por isso que a gente vê tantos relacionamentos trincados, né? É por isso que a gente vê tanta gente com afetividade completamente destruída. É porque a gente vê, não sei, eu vejo famílias caindo ladeira abaixo, né? A gente vê, eu trabalhei com física há muitos anos, né? Eu dava aulas na universidade, enfim, né? Eu descobri no especial de Natal, inclusive. Então, Isso é Que é uma das surreal. passagens mais belas daquele especial, é essa parte da física. Então, é tanta coisa louca que acontece. Mas eu já vi, por exemplo, alunos, né, que num determinado momento, numa determinada aula, começavam a ficar displicentes, distraídos, o rendimento começava a cair vertiginosamente. O que está acontecendo, né? E eu acredito que um professor é uma coisa, um educador é outra, né? E eu acredito na educação, né? Para mim, eu não entendo que alguém ensine alguém. Ninguém ensina ninguém. Todo mundo aprende com todo mundo. E a educação é justamente isso, né? Você conduzir, né? Como a própria palavra já diz, né? Pra fora. Exatamente, educar, conduzir. E eu ia conversar com essas pessoas, o que está acontecendo? Separação dos pais. Então, quando esses pais dizem assim, não, mas todo mundo tem o direito de ser feliz, então eu tenho o direito de pensar na minha vida, porque não deu certo o relacionamento. Frases assim que todo mundo comenta, todo mundo, né? Um lugar comum. E a mulher chega, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Claro que todo mundo tem o direito de ser feliz. Mas, a partir do momento que você entende uma relação, do tipo que for, no caso, o casamento, como um compromisso, tudo tem que mudar, né? Porque existem repercussões, existem filhos, existem palavras dadas, né? Os dois ali na frente de tantas testemunhas, né, e pessoas disseram, olha, eu vou ser fiel a você na alegria, na tristeza, na doença, né? Quer dizer, a pessoa prometeu algo. Eu não consigo entender uma pessoa que promete e não cumpre. Que no primeiro obstáculo, ela já desiste. Assim. Então, veja, quando tem um obstáculo, Arthur, e a pessoa se mantém firme no obstáculo, é aí que ela prova que ela ama. Exato. Quer dizer, o amor não é, eu sinto, me dá um beijinho, não é? O amor é falar assim, quer dizer, se a palavra amor sai muitas vezes da boca sem estar escorada em pequenos sacrifícios, você chega a cansar. Se não existe a dor, ela é a contraprova do amor. É como a cara e a coroa da mesma moeda, né? Não existe amor sem dor. Eu lembro do livro de Hemingway, né? Quando ele era um homem que amava estar no mar, né? E chegou um momento que ele falou assim, olha, eu vou desistir disso. Por quê? Porque é muito difícil, minhas mãos estão todas calejadas, eu estou velho. Ele estava desistindo pelas dificuldades da idade e do próprio trabalho, né? Mas ele falou, olha, isso é irresistível, né? Se eu abandono é porque eu não amo o mar, então eu volto para o mar. Essa era a lição de Hemingway, né? E acho que essa é a lição que muita gente precisa ouvir na vida, né? Que um compromisso... Comigo no piano, eu sempre estudei piano desde os 4 anos de idade, mas a partir de um determinado momento eu resolvi encarar o piano como um compromisso, ou seja, é a minha vida profissional. Então eu mudei, larguei a física e fui para o piano. E a partir daí mudou tudo. Eu gosto de tocar piano, gostava antes, amo agora, amava antes, mas agora eu não toco só o que eu quero. Exato. Eu imagino que você renunciou muitas coisas também para poder aprender aquilo afinco, né, a fundo, né? Então é um pouco, como diria o nosso filósofo brasileiro da música, né, Chorão, cada escolha é uma renúncia, né? Então a gente estava conversando no episódio anterior, né, com o Danuka Love, e ele comentou, né, que ele antes ele era surfista e tal, não chegou a se profissionalizar, mas o filho dele quer ser surfista e tal, e ele falou, tá, mas você quer surfar então mesmo? Então você vai estar disposto a acordar 5, 6 horas da manhã, 4 graus para ir nadar, sem ninguém te olhando, né? Ele, não, é isso que eu quero. Então,
aquela renúncia que ele fez, né? E, tipo, ele vai dar o sangue para poder chegar onde ele quer. E as pessoas não estão dispostas a dar o sangue. As pessoas, elas querem emagrecer sem parar de comer. É isso. Elas querem ter o gostinho, querem encarar muitas vezes a namorada como um sorvete, uma chupeta, né? Mas isso não é uma relação, isso não é um relacionamento. E é por isso que a gente vê famílias e relações que são trincadas. Por quê? Porque o amor acabou? Não, porque a pessoa é despreparada para assumir uma relação. Se um maestro chega para mim agora e fala assim, Álvaro, vamos tocar? Vamos, né? Eles sempre convidam assim. O que você quer tocar? Falo, olha, vamos tocar o segundo concerto de Chopin. Daí, pensava no terceiro de Prokofiev. Aí eu tenho que fazer o terceiro de Prokofiev, bora. Quer dizer, é profissional a coisa, é um compromisso profissional que eu tenho. Então eu não faço só o que eu gosto. E se eu faço só o que eu gosto, não quero fazer o terceiro de Prokofiev, porque eu queria fazer o segundo de Chopin. Não vou. Tudo bem, daí eu nego o convite. Daí eu nego o próximo convite. Eu morro de fome, aí eu tenho que desistir dessa vida profissional. Por quê? Porque eu não soube renunciar às minhas escolhas. As minhas escolhas não são só minhas, a vida não é assim. Então, quando você me pergunta, Lara, meio que fechando assim, esse raciocínio, eu não faço nada. Ninguém faz nada. Eu acho assim, a verdade tem uma força que é a própria verdade. E uma pessoa que está numa relação descomprometida, do tipo que for, uma relação que tem a porta aberta, né? Quando eu achei interessante, né, quando chega uma pessoa, eu perguntei, falei, mas por que você está com a fulana, né? Porque, não sei, a gente tem um sonho comum, a gente tem um projeto comum, a gente tem os mesmos interesses. Eu falei, então abre um CNPJ. Faz uma empresa. E uma coisa interessante que você falou, e eu jogo pro Augusto isso, o Álvaro falou uma coisa fundamental. Ele falou assim, não com essas palavras, mas a ideia, né? Não existe amor sem sacrifício, né? Não existe amor sem sacrifício. E às vezes, nesse mundo que a gente vive, o Augusto bate muito nisso, eu acho isso sensacional. No mundo em que a gente vive, em que nós estamos procurando as coisas gostosinhas e fofinhas e que nos abraçam e que nos amparam e que nos confirmam, na hora que vem alguém te dar esse murro no estômago, não existe amor sem sacrifício. Como é que você enxerga isso, Augusto? Sim. Eu gostei que você já abriu aqui a conversa com uma pergunta bem tranquila aqui. De repente começou e já soltou, mas você mesmo falou que o teu trabalho é com relacionamentos tensos, com assuntos complicados, então já pronto. Isso é verdade. Não, o Augusto é legal porque ele pode falar da experiência dele com a Nicole e pode falar da experiência que ele vê também, né, dentro do consultório. Sim. E isso de casamento, eu não pedi a Nicole um dia depois de conversar com o Álvaro, mas ele tava lá na live do pedido de noivado, né? Lá com a Nicole, então teve essa... Tava lá. E você tava enrolando pra pedir ela isso logo, é verdade, né? Isso é verdade. Você enrolou, Augusto? Enrolei, coitada. Mas isso é assunto pra outro... Mas é verdade. Esse momento a gente corta. Exatamente. Não, mas é sério. Eu deixei comprar aliança um dia depois da minha primeira comunhão. Então, poxa vida, achei simbólico. Não, já perdoei, já. Mas, o que acontece é que muitas vezes a gente fala matrimônio, a gente fala casamento, a gente fala amor, e a gente se apega muito ao signo, né? Só pontuando, acho que é útil aqui para as pessoas. Às vezes a gente apega a palavra e não pensa o que aquela palavra significa, né? Então... A gente tem uma tríade, né? O signo, o significado e o referente. Né? Se a gente falar manga é um tipo de fruta com caroço grande, etc, etc. E o referente é a manga mesma, né? A gente fala manga. Aí pode ser significado, extremidade da camiseta em que você coloca o braço. E aí você pode falar manga do paletó, manga da camisa. E muitas vezes a gente fala amor, muitas vezes a gente fala casamento. E a gente não está alinhado no significado e no referente, né? Então, assim, antigamente, mas isso é um assunto muito longo... Nem eu, nem ela, a gente mudou muito a nossa cabeça em relação a isso, assim. Pra gente não era muito um enrolar, a gente não tinha uma noção da responsabilidade que é criar uma família, né? Tem até uma distinção interessante, a diferença de família para casal, né? Casal é uma amizade com sexo, basicamente. Família, existe um comprometimento perene, né? De doação profunda em relação ao outro, né? E muitas vezes a gente tem medo de falar dessas coisas porque a gente é muito egoísta, né? Assim, dessa doação, né? E isso, então, muitas vezes quando a gente fala casamento, quando a gente fala matrimônio, até a distinção que você fez, casei no cartório,
casei no religioso, é uma diferença acidental? Não, é uma diferença substancial. Né? Então, assim, às vezes as pessoas consideram o matrimônio é algo que acontece diante de um juiz, né? É algo que é um contrato que você assina, né? Mas não, né? O matrimônio ele tem em si a doação dos nubentes, né? Tanto é que no sacramento mesmo, né? Não é o padre que faz o casamento, né? Ele é testemunha. Ele celebra, né? O que é a essência do sacramento é o sim diante de Deus de doação total um para o outro. Né? Então, em relação a isso do amor, uma coisa que dá para falar inúmeras vezes, né? Porque antes, né? Uma coisa que é boa sobre isso. Tem uma questão assim, né? Logo no início ali do Gênesis, né? Deus faz a criação e tem uma coisa interessante, que ele cria e ele vê que é bom. Criou o firmamento, viu que era bom. Tudo ele cria e vê que é bom. E aí tem uma primeira coisa que ele cria que ele vê que não é bom. Né? Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E aí ele, logo no início, assim, ele fala, e ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Né? Então, assim, logo no início da criação, o ser humano é um ser que se relaciona, né? Isso que o Álvaro estava falando, assim, com outras pessoas, né? Dentro do casamento, diante de Deus. Ou até quando a gente coloca, e o padre, né? Todo ser humano maduro, ele tende à paternidade, à maternidade, né? Tanto é que a única língua que a gente tem essa diferença, né? O padre, a gente estava até conversando isso há um tempo. No Brasil é pai e padre, né? Mas em espanhol seria padre, né? Father. Então, assim, até um padre ou uma madre, eles têm uma vocação de doação, né? Só que num sentido espiritual da coisa. Então, assim... Porque você me perguntou, falou que eu enrolei a Nicole, eu tive que fazer Mas é verdade, né? Mas assim... Então, às vezes a gente se apega às palavras e muitas vezes a gente não tem muita noção do que está mais profundo nisso, assim. Seja por falta de referência, porque as pessoas não falam sobre isso, etc, né? Mas uma coisa que eu acho que é boa pontuar nisso é sempre deixar claro que amor não é sentimento, né? E para algumas pessoas isso soa muito óbvio, mas para a grande maioria não. Não, 99% das pessoas. Só que tem uma maneira muito rápida da gente perceber isso. Isso aqui não é tão abstrato, isso aqui não é tão profundo, assim. Basta a pessoa pensar, né? Sua mãe te ama, você vai falar, ama. E você sempre causa sentimentos maravilhosos para ela, né? A pessoa, não, pronto, em 10 segundos você percebeu que se ela te ama e você não causa bons sentimentos sempre nela, então, apesar de ter uma correlação, não é uma relação de causalidade. Então, às vezes tem bom sentimento, às vezes não tem, mas as chances são que você é insuportável com seus pais, mesmo assim eles te amam. Aí. Então, a gente não disse ainda o que o amor é, né? A gente só disse que ele não é sentimento, pode ser que tenha, né? Eu tenho clareza que a Nicole, né, minha esposa, me ama. Por quê? Porque a conta não fecha, assim. Eu sei que eu não sou incrível sempre e é desproporcional os atos de serviço, de doação que ela tem pra mim. Eu falo, eu não te mereço, né? Então, assim, não é bom sentimento. Se dependesse de sentimento, coitada de mim, né? Então, amor, então, a gente vê muito mais essa disposição. São Tomás de Aquino falava, amar é o desejo de eternidade do ser amado. E aí o Chesterton, que é outra face da mesma moeda, ele falava, o caminho para amar é dar-se conta da possibilidade da perda. Né? Então, você não está amando tanto, pensa que você pode perder. Né? E aí, nisso, a gente percebe que amor é a disposição de querer o bem, é a disposição de sacrifício. Né? Quando você realmente quer tanto que aquela pessoa dure, que você está disposto a abrir mão de alguma coisa por ela. Sim. Né? Isso é tão forte. Eu queria aproveitar, já perguntando para os dois, assim, qual que é a visão que vocês têm disso. Recentemente, eu tenho ouvido muito uma frase, assim, né, com relação ao próprio namoro em si, porque a gente está falando aqui de casamento, e tem uma frase que volta e meia martela assim, na minha cabeça, que é o namoro precisa acabar. O namoro já foi feito para acabar. Né? Eu queria a visão de vocês a respeito disso, porque a gente está falando de um nível já mais elevado de comprometimento, né? A gente tem esses amores líquidos hoje em dia, você vê classe artística, o cara acabou de casar assim, 3 meses depois, não estávamos nos entendendo, e cada um foi pro seu canto, e aí minha assessoria aqui vai fala com a galera. É uma coisa assim que é bizarra, assim, do ponto de vista da pessoa casa e descasa, assim, sem o menor responsabilidade, assim. E quando a gente fala de namorinho, né, de coisas assim, eu queria entender o que vocês veem mais nessas questões. Realmente você acha que o namoro foi feito para acabar mesmo? Ou o namoro é um passo importante, assim? Ou você tem que namorar uma pessoa já pensando em casar? Como é que isso fica pro mundo de hoje, assim? É uma coisa que eu quero jogar para vocês aí, sei lá.
Você começa? Vamos lá, Posso vamos deixar lá. pra você, ó. Fica tranquilo. Não, agora a gente vai Por mim, começar. vocês podem jogar pro Álvaro. Eu tô de não, arquibancada aqui, eu tô muito Deixa à que eu vontade. deixo. Não, o meu problema é assim, eu não sei conversar em rocambole, sabe? Dando voltas. Tá? Eu vou responder Objetivo. de maneira super objetiva. Eu acho que tem 2 problemas aí. Acho não, tenho certeza que existem 2 problemas aí. Tá? Um deles é um problema de conhecimento, um problema de falta de acesso à informação. Hoje é um samba de crioulo doido. As pessoas usam palavras sem saber o que essas palavras significam. Exatamente Sim. o que você falava. Então, por exemplo, amor. As pessoas confundem amor com sentimento. Você já explicou que é uma associação errônea essa, né? Porque precisamente quando você não está sentindo nada, quando uma mãe não está sentindo vontade de às 3 horas da manhã acordar para limpar o bebê, 3 da manhã, um frio, e ela vai, e ela limpa, e ela cuida, e ela amamenta, ela está mostrando que ali existe amor. Embora o sentimento vá na contramão de tudo isso. Então você não faz porque você ama. O fazer é o amor. É o próprio amor. O ato é o amor. Então não tem nenhuma relação com sentimento, não tem nenhuma relação com sexo. Sim. Quer dizer, Evidentemente. você que está ouvindo aqui, eu faço uma pergunta. Você ama tua mãe? Você ama teu irmão? Você ama teus amigos, tuas amigas? O que A significa? conclusão vocês já tiraram, Já né? Eu tiraram, espero que, por favor, né? Não, Espero que não façam. Vamos combinar aqui. Não, e todo mundo fala assim, vamos fazer amor. Né? Calma aí, né? Calma aí. Será que você não está usando ela e ela está te usando numa relação de conivência pacífica? A gente finge que está brincando aqui de eu te amo, mas no fundo eu estou te usando para satisfazer uma necessidade orgânica, hormonal minha. E é por isso que as relações se deterioram. Porque a verdade daquela relação não existe. Desculpa falar assim tão franco, eu não consigo É isso. conversar. Não, mas mas é é isso. Eu não consigo, sabe, ficar... Mas imagina, se você fala fazer amor, você acabou de banalizar a palavra amor, entendeu? Você conhece a pessoa hoje e fala, vou fazer amor. Imagina. Não, O que é amor, então? Virou o samba do crioulo doido, é o que você falou. Eu estou precisando satisfazer uma necessidade minha e eu quero que você se predisponha a fazer esse papel. É. E eu sei que talvez você provavelmente também está precisando satisfazer uma necessidade tua, então eu me disponho a fazer esse papel de ator. Business. E a gente diz que se ama e a gente está fazendo amor. Você supera a tua parte, eu supero a minha. Faz isso uma vez, faz 1, 2, 3 vezes. Eu te digo, na semana seguinte, acabou, vai pro teu canto que eu vou pro meu. Eu já te usei, gastou. Né? Vamos para outra. Isso. Então, existem, assim, problemas sérios de conteúdo aí. É. E né, além disso, só encerrando o raciocínio, quer dizer, esse é um primeiro aspecto, né? Mas existe um segundo aspecto que eu acho assim, até mais grave, né? Porque o primeiro a gente pode suprir com conhecimento, com leitura, com abertura à verdade, querer de fato estar aberto a uma informação, mesmo que essa informação seja incômoda. Não ter medo da verdade, ainda que a verdade acarrete a morte, dizia um literato. Mas o segundo aspecto que eu vejo é o aspecto do despreparo pessoal. Quando 2 pessoas se relacionam, não são 2 objetos, não são 2 pedaços de ferro, são 2 pessoas com experiências diferentes, com pensamentos diferentes, com cabeças diferentes, com nacionalidades diferentes, com estudos diferentes, com... Cada pessoa é uma ilha. E isso que é o espetacular do relacionamento. Quer dizer, quando você se depara com uma pessoa, você está se deparando com um mundo totalmente novo e que não precisa e nem tem porquê de ser igual ao seu. Quanto mais diverso, melhor. Porque é aí que eu posso crescer. Aí que a gente pode trocar informações. Aí que a gente pode dialogar. Diálogos, conhecimento, dia 2. Então você passa o teu, passa o meu. Eu estou aberto à verdade. E se você está aberto à verdade também, então vamos ver quem está errado. Porque se você pensa de um jeito, eu penso do outro, ou eu estou errado, ou você está errado, ou nós 2 estamos errados. Mas não tem como os 2 estarmos certos por um aspecto que é moral, que é vivencial, que é existencial. Não tem como. Existe alguma falha de raciocínio aí. Se a pessoa admite que existe uma falha de raciocínio, a gente tem que ver se a pessoa está disposta a também entender se existe alguma falha comportamental nela. Eu conheço muitas pessoas que preferem dizer que o certo é errado, e tem muita gente que prefere dizer que o errado é certo para poder continuar vivendo como sempre viveu. O mundo se adapta a mim, né? Então, aí é um problema, Arthur, de
de falta de maturidade pessoal. Então, você une essa mistura explosiva, que é falta de preparo pessoal, falta de maturidade e, ao mesmo tempo, falta de conhecimento, daí você encontra uma fulaninha, fala assim, vamos fazer amor? Aí nasce uma criança, essa criança não sabe nem por que existe, os pais não sabem nem por que estão juntos, no caso de um relacionamento, uma relação... Já atropela todas as etapas, né? Não, e aí os pais se separam, e o que o filho vai ter como exemplo? Exato. Meus pais se separaram, o que ele vai fazer? O mesmo. Aí um efeito dominó que é desastroso. Desastroso. E uma coisa que você falou quando você estava abrindo sua fala, que eu Acho falei... que peguei pesado demais, né? Não, Mas... de jeito nenhum. Mas Aí, é nessa esteira, vou continuar esse mesmo gancho, porque são aquelas verdades red pills que a gente precisa escutar para tocar a vida na verdade, né? Assim, e não dentro de uma ilusão que, embora seja agora confortável, nos encaminha para o abismo, né? Quem vou ser eu no momento da minha morte, olhando para essa vida que eu criei, nessa bolha de ilusão? E uma coisa que você falou, hoje as pessoas estão muito no... Eu não sei se foi você ou se foi o Arthur que falou. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser... Então, meu relacionamento tá ruim agora. Como eu tenho o direito de ser feliz, eu vou pedir um divórcio agora, largar meus filhos e vou atrás do meu amor. Eu vou atrás do... E aí, confundindo justamente esse sentido de amor. E aí, a gente percebe como o próprio conceito de felicidade foi deturpado. Assim, quando a gente fala em o que é ser feliz, a gente hoje associa a felicidade a um gozo de prazer momentâneo. Então, uma pessoa dando aquela risada, como diz a música, né? Rir é bom, mas rir demais é desespero. Você imagina aquela pessoa dando uma risada histérica, bebendo todas na noite. Nossa, como o fulano tá feliz. Poxa, se eu chamo isso de feliz, aquela felicidade contemplativa que traz a calma, que acalma o espírito. Então isso é outra coisa, porque são coisas diferentes. Eu bebo para esquecer. Esquecer o quê? Não sei, já esqueci. Já não sei, já esqueci, exato. Não tem isso. como isso ser felicidade, né? Assim, Então, o que seria a felicidade? Talvez e aí, filosoficamente falando, os dois vão saber muito melhor do que eu, mas esse aquietamento do espírito de se perceber fazendo a coisa que está em comunhão com a verdade, né? E muitas vezes essa felicidade, essa comunhão com a verdade, o seu espírito está aquietado, mas ele não necessariamente está aquietado num jorro de alegria momentânea, mas ele está aquietado na percepção, por exemplo, de que aquele sofrimento dentro daquele relacionamento precisa ser enfrentado para que juntos vocês possam subir, né? Então, é claro que os relacionamentos, nós estamos aqui a relacionamento há muito tempo, né? O Arthur acho que há menos tempo, mas o Augusto há muitos anos. E é óbvio que o relacionamento passa por altos e baixos. Tem hora que a gente tá falando a mesma língua total, tem hora que a gente fala, mas quem é essa pessoa que tá me irritando tanto aqui do lado? E você fica, e a percepção de que aquilo precisa ser discutido e conduzido, aquele aquietamento dessa própria percepção é felicidade. Porque você tá em comunhão com a verdade, né? Então, talvez seja a hora de nós pararmos de fazermos essa bagunça com essa palavra feliz. Lara, eu te conto uma situação. Eu estava no casamento de um grande amigo e eu fiquei até desconfortável. Eu confesso, o padre que estava celebrando o casamento, enfim, né? Já tinha tocado a Ave Maria, aquela coisa toda. E aí, ele chegou para o noivo, né? Um noivo bastante conhecido. Não vou falar o nome porque todo mundo conhece. No altar, era muito amigo da família, enfim, acho que ele tinha essa liberdade, o padre lá, o sacerdote, né? E falou assim, por que você vai se casar com a fulana? No altar. Eu falei, mas tá todo mundo aqui, eles estão aqui, ela vestida e tal. Por que você quer se casar com a fulana? Pergunta difícil, né? Nossa, ainda mais de supetão. E no altar, ele pegou e falou, olha, pensou ali 10 segundos e falou, eu vou me casar porque ela me faz feliz, ela me completa. Os meus dias, quando eu acordo e penso nela, não sei, tudo adquire sentido para mim. Eu não consigo pensar na minha vida sem ela. Ela me faz feliz, ela me realiza, ela me completa. Aí o padre disse, então você não está preparado.
Olhou pra si, né? Deu a resposta olhando pra si. Você não vai se casar porque ela te completa, porque ela te faz feliz. Não, você vai casar para fazer lá feliz, para completar lá, para amar lá. Nossa, mas isso na hora da cerimônia? Na hora. Mas Cara, não, esse papo é maravilhoso e é necessário, mas não no altar, né? Aí acabou o casamento, climão, tá ligado? criou um estresse ali na hora. Torta de climão. Aí ele chegou para a noiva e falou: fulana, por que você vai casar com o fulano? Aí, claro, esperta como ela disse, para fazê-lo feliz. Aí todo mundo começou a dar risada. Eu imaginei que nessa altura do campeonato então eu acho que eu nem sei se eu vou casar mais. Pensando bem, a gente pode remarcar isso aí. Mas eu vou dizer só uma última coisa, eu queria que você falasse. Isso, fica à vontade. Não, acho que eu tô Eu até tô de demais. camarote aqui, pra mim tá Eu tô maravilhoso. até demais na música, desculpa falar também sobre isso, né? Porque tudo é um É uma único coisa só. mesmo assunto. É. Existe juízo... Álvaro pedindo desculpa pra falar sobre música. Eu vou pensar, tá? Vou considerar essa desculpa. Não, existe... eu trabalho com juízo estético, tá? E o juízo estético, ele é diferente do juízo lógico. São duas realidades distintas, né? Se eu digo, por exemplo, as rosas são perfumadas, tá? Isso é um juízo lógico. Né? Juízo lógico. Agora, se eu digo, essa flor, essa rosa, essa é muito perfumada. É totalmente diferente. Quer dizer, o juízo estético, ele sempre se atém à unicidade. É o que aconteceu no Pequeno Príncipe, né? No Saint-Exupéry, que ele fala aquela flor que ele guardava, e é isso que acontece com o amor. O amor, ele tem momentos onde, por conta do sacrifício, por conta do amor verdadeiro, por conta da abnegação, por conta de tanta história que já aconteceu ali, e por tanto amor verdadeiro, portanto, que aconteceu ali, ele vê aquela pessoa, no caso a esposa, ou aquela filha que deu tanto trabalho e que ele sofreu tanto, ou aquele filho, como seres humanos únicos. Quer dizer, não existem outros como... E tem um filme muito, muito bom do Mr. Holland, Opus, né, do Richard Dreyfuss, ele foi até indicado ao Oscar por isso, né? Aconselho vivamente. Está no YouTube, gratuito. Como que chama? Em português, Meu Adorável Professor. Assistam. Tá. Por favor. Se desse podcast vocês assistirem esse filme, eu já fico feliz. Meu Adorável Professor. Fica um trabalho pro pessoal de casa que tá Mr. ouvindo. Holland Opus. E ele é um professor de música e claro, na trajetória musical dele, como professor, ele acaba conhecendo uma aluna e a aluna dá em cima dele. E aí, no filme, entre zilhões de histórias que acontecem ali, o que vai acontecer? Ele tem um filho autista, mostra toda a relação com a esposa, como está desgastado, né? Porque altos e baixos, a vida A vida é assim. como ela é. E aí tem um momento em que, na apresentação, a aluna parte para o ataque. E ela canta Someone to Watch Over Me, de George Gershwin, alguém que cuide de mim. E ela canta isso olhando para o professor que está regendo a orquestra. Eu preciso de alguém que cuide de mim. E fala isso olhando para ele. Ai, meu Deus do céu. E aí? E a esposa não sabia de nada, e a esposa está na apresentação. Até que chega um momento que a esposa entende tudo. O que está acontecendo aqui? Só que antes de ir à apresentação, ele pegou um álbum de fotografias. E essa cena é maravilhosa no filme. Ele começa a olhar fotos do filho quando era criança, fotos do dia do casamento dele, começa a lembrar todos os momentos difíceis que eles passaram, fotos da esposa quando ela era jovem, ela já não é mais jovem, ele também já não é mais jovem. E ele pensa, tudo isso que eu vivi, e tantos momentos de felicidade, de alegria e de amor que houve, né, realmente na minha vida, e que agora nesse momento não existem, quem me garante que com essa menininha, que para mim agora é sinônimo de felicidade, eu também no futuro não vou passar pela mesma situação de aversão ou de... A vida é assim, os relacionamentos são assim. E o amor é justamente a fidelidade, né? Fala, é isso É a que decisão diária e repetida. E aí eu não vou contar qual é a decisão dele no filme, mas... A gente imagina qual é. Não, mas é muito forte. E sugiro levar lenços no final. Porque ali a gente vê qual que é o sentido da vida de uma pessoa, né? E é interessante que você comenta isso, né?
E essas decisões, esses dilemas, por exemplo, o professor aí no caso, ele está no centro de um dilema moral, né, ético e tal, e a gente costuma, nós enquanto seres humanos, né, pensarmos às vezes, a gente está numa situação ruim agora, né, então a gente costuma vislumbrar outros caminhos, só que a gente não vê as coisas ruins da vida que a gente não viveu ainda. Então, por exemplo, essa vida com essa menina, né, com a aluna e tal, ele só tá enxergando o lado positivo daquele só caminho. a porta de entrada, né? Só que ele Daquele não momento, viveu, daquele exato, momento. mas ele não viveu as partes ruins daquela escolha, daquele caminho que se ele tomasse aquele caminho, ele viveria, né? Então a gente acaba só olhando para a parte positiva, né? Quando a gente tem esses dilemas. E porque quando a gente olha para nossa vida, a gente fala, pô, mas a minha vida agora tá uma droga, que não sei o quê e tal. E aí olha como é que seria. Ah, seria muito melhor se eu fizesse tal coisa. Não só nessa questão moral, de tudo, assim, né? A gente, seria muito melhor se eu fizesse isso, e se eu largasse tal coisa, e se eu mudasse de... Só que a gente não enxerga a parte ruim também disso, porque a gente não viveu essa vida. Né? Então é interessante também a gente acabar de olhar para todos esses dilemas, né? Que a vida é um todo, não é só a parte da felicidade. A felicidade é um período momentâneo ali, né? Isso que você falava das artistas, que começa, larga, começa, larga. A explicação está exatamente aí. A pessoa pensa que se vendo livre de uma dificuldade real que está acontecendo agora e pulando para uma outra relação, ela vai se ver feliz. O que vai acontecer na outra relação? Ela... 2 dias depois vai passar por um problema de dificuldade. E o que ela vai fazer? Também vai largar para uma terceira pessoa. E para uma quarta pessoa, e para uma quinta. Ou seja, o problema está onde? O problema está na pessoa. Obviamente. Mas quem que consegue hoje em dia virar a lanterna para dentro e analisar-se? Né? E é isso que a gente está buscando, Exato. talvez, com essa conversa. Trazer o tema, pelo menos para reflexão. Porque essa é a realidade da vida. Não tem... E perdão, Arthur. Perdão por quê? Não. Pelo amor de Deus. Eu começo a pensar em tantas coisas. Perdão Você falava... por ser incrível. Não. Desculpa se eu estou ofuscando você. Não, você falava da liberdade, né? Eu vejo assim, o grande problema da liberdade hoje está baseado e apoiado na falta de acesso ao conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem cultura, que não tem acesso à informação, ela é menos livre. Se você me perguntar agora se eu prefiro conhecer o norte da Tanzânia ou o sudoeste da Mongólia, eu não vou saber te responder, porque eu não sei nem o que é uma coisa nem é outra. E eu posso fazer uma escolha, eu quero ir para o sudoeste da Tanzânia, vamos supor. E não é o melhor. Mas eu escolhi o pior, por quê? Porque eu não tenho acesso. Então, quando você tem o conhecimento, você acaba sabendo fazer as escolhas certas. E sabe qual que é a importância de fazer as escolhas certas? Porque é nessa liberdade, né, que está apoiada nas escolhas certas, que o amor se radica. Me explico, uma pessoa que não é livre, ela não pode amar. Não existe um amor forçado. Né? O amor, ele sempre está apoiado num ato livre. É o que mostra a ópera Turandot, né? Eu sugiro vivamente também essa princesa chinesa, e que ela é forçada a se casar. Ela tem que se casar para dar continuidade na dinastia. Né? Depois eu posso contar no Turandot aqui num outro momento, depois de Augusto falar, para mostrar o que acontece aqui. Né? Você precisa da liberdade. E ser livre também para poder saber o que não fazer também, o que não escolher. Porque às vezes a gente, quero ser livre, quero poder fazer tudo. Só que liberdade também é você ter a opção de, eu posso fazer isso, mas isso não é certo. Liberdade é escolher o certo. Exato. Não é eu escolher o que eu quero. Exato, é isso. É escolher o certo, porque toda vez que eu escolho o errado, na minha próxima escolha, eu vou ser menos livre. Perfeito. Exato. Augusto, amor, escolha. Aqui é muito bom ficar ouvindo. Amor, Mas você tá ouvindo muito. Três entendeu? palavras. Vou jogar 3 palavras. Amor, escolha, decisão. Não, mas de verdade, assim, sempre bom ouvi-lo, né? Tá doido. O Álvaro nunca gosta quando eu agradeço pelas coisas que ele fala, né? Ele fica bravo, né? Mas enfim, sobre essa questão, né, de amor, sacrifício, etc., eu queria juntar algumas coisas aqui. Eu fico anotando, porque eu falei que eu não consigo manter ideias na cabeça, que eu sou muito monofocal aqui, então preciso descarregar, né? Mas essa questão aqui você tinha comentado ali
na sua pergunta inicial ali sobre namoro ser feito para acabar, né? Só deixando claro ali para as pessoas, né? Porque ou ele termina ou ele vira casamento, né? Então acho que talvez algumas pessoas não tenham ficado muito Não claro. pode Mas namorar 40 anos? Você É, disse, Augusto? Não pode. E é que nem a instituição, a entidade abstrata bizarra de hoje em dia chamada ficante. Né? Ficante. Um salve pro Dr. Jorge aqui, né, que ajudou a difundir Temos que isso. trazer o Dr. Jorge Rodrigues. Né, o ficante ali, a gente é marcado por um egoísmo e um medo de responsabilidade tremendo, né? Normalmente você não conhece a pessoa, você conhece, você cria uma amizade, você tem um namoro, aí um grau ali de maior seriedade em que você reflete sobre a construção de uma biografia junto com a outra pessoa ali no noivado, até que isso culmina no casamento. Aí o ficante é uma entidade marcada pela ausência de compromisso em si mesma, né? E aí uma amiga minha da Nicole, né, tava com um ficante. E aí ela percebeu tudo isso ali, né, acompanhando o Dr. Jorge, e aí ela foi lá e falou que mandou mensagem pra ele. E eu perguntei, aí você terminou? Aí ela, não tem como terminar aquilo que nunca existiu. Uau! Essa pegou o espírito. Então, assim, a questão é de entender o nome das coisas, que é signo, significado e referente. Mas uma questão de linguagem também, que a gente até comentou em algumas lives que a gente fez, existe um problema muito grande quando a gente fala em relacionamento, que é de uma percepção da linguagem, da função descritiva da linguagem e da função imperativa ou função apelativa, né? Então, assim, uma coisa que é para deixar muito claro aqui, quando a gente tá falando do que é, analisando ou pensando aqui o namoro, o casamento, etc., isso aqui é buscar entender o que é o significado, o que é a substância, o que é a essência dessa coisa, como que ela se mostra na realidade. Aí, tem gente que escuta isso e fala, mas você é contra as pessoas que querem agir diferente? Aqui não é contra ou a favor, não tem como você moldar a vida de cada um. Cada um é livre para agir, mas as consequências não são livres. Então a gente tem que entender que existe na estrutura da realidade uma série de consequências intrínsecas nas suas escolhas. No final, você vai agir como você quiser, seguindo a sua consciência de acordo com a sua responsabilidade. Mas não há responsabilidade sem liberdade, nem liberdade sem responsabilidade. Então, assim... Por muito que a gente tente fugir disso, exatamente, né? E a responsabilidade é responder pelos seus atos, né? Só que não é diante de outra pessoa, é diante da própria vida, né? Que muitas vezes não dá a possibilidade de a gente fugir das consequências. Eu tenho aqui um stories do Augusto. Ih, agora. Eita, Eu fiz um print screen. Posso ler aqui ou não? Por favor. Aqui é devassa Você total. fez um print? Sim, tá aqui, Mas ó. eu só quero saber se a gente vai abrir uma cerveja pra ler esse vamos. story. Vamos, daqui a pouco. Explanando Então vamos. Augusto Olivieri, meu primeiro, vamos fazer Vamos fazer as honras. Eu vou ler esse print. Então, lê. Não tem nenhum problema? Não tem. Não Vou pode ler, não tem problema nenhum. Tem uma pergunta que foi feita para você e eu queria que você explicasse. Qual diferença vocês, acho que é você, Nicole, né? Qual diferença vocês viram entre quando moravam juntos e agora casados? E agora eu vou ler a tua resposta. A diferença é absurda. O primeiro é improviso, o segundo sacramento. Uau. O primeiro qualquer moleque faz. O segundo só os homens. O primeiro é uma parceria. O segundo, família. O primeiro é namorado e namorada. O segundo, uma só carne. O primeiro é fugir da verdadeira responsabilidade. O segundo, assumi-la diante de Deus. Se o Álvaro ter dado print nisso, olha... Não é por nada não, viu? Arrasou. Tapa na cara. Vai lá. Vrá. Curso de noivos Obrigado, na Ivy. prática. Não, mas assim, eu lembro de conversar com a Nicole na medida que a gente foi entendendo que o grau de doação de amor que é possível, que ele é maior do que a gente vinha fazendo, né? Ah, não, se o Álvaro pegou aqui... Não tem leite. Ficarei sendo Essa é a único. sua Pode regra? falar. Se o Álvaro Não, pegou tava pra... aqui. Então quer dizer que o Álvaro é mais importante? A gente tá aqui. Que bela constatação, concordo. Então, Eu tinha voltar. pedido Gente, esse aqui é um leite. assunto sério, vamos voltar. Não, é legal que no podcast passado só eu abri a cerveja e aí todo mundo me zoou porque eu tava com a cerveja. Aí agora eu abri junto com a Lara, aí beleza, você não tá bebendo, mas porque o Álvaro abriu a cerveja... Você vê a Tem que falar resposta com a aqui. Nicole. né? essa- Eu tava Você de abre olho pra aqui. gente brindar aí. Vamos fazer um tintinho? ou não? Vamos. Pode ser. Vamos fazer um tintinho? Não. Deixa eu abrir aqui. Gente, o porta-copos é da Brasil Paralelo. É muito lindinho esse porta-copos. Eu Faltou tenho leite. um. Não tenho um. é? Eu acho que o verdadeiro membro da Brasil Paralelo. Vamos fazer aquele brinde que fazem na Espanha ou não? Como que é? Então assim, ó, coloca O Álvaro é todo muito mundo aqui. culto, né? Nada dele é Eu só normal. conheço então eu o tô brinde aqui. que fazem no Rio. É que o Álvaro vem aqui sempre, né? Eu tô novo aqui, então tô vendo que eu vou Mas eu tô agir. vendo isso a Você primeira coloca vez. assim, ó. Daí você faz assim, ó. Arriba, Arriba.
abajo, Abajo. al centro, Centro. adentro. Adentro. Tudo do Álvaro é muito cultural, Sofisticado. né? Ele Nossa, até dá o um brinde trabalho dele. sentar aqui do lado. A gente tá na bodegagem, ele leva a bodegagem para um outro nível, patamar. outro patamar. É. Vai lá, responda, não vamos desviar do La assunto aqui. bodegue. La bodegación. Oui. Mas em relação a isso aqui, só tô pontuando porque, assim, às vezes a gente comentando sobre relacionamento, assim, em redes sociais, é impressionante o tanto que as pessoas pegam a descrição daquilo, aí reclamam como se estivesse tolhindo a liberdade daquela pessoa, mas falou, não tô com uma coleira em você, em última instância, vai agir como você quiser agir. Só que, por que as pessoas reagem muitas vezes com um emocional, assim, extremamente irritado diante, né, quando ela escuta algumas coisas, né? Porque muitas vezes a gente quer fugir das consequências, né? A gente quer fazer um anestesiamento da nossa consciência moral. O Chesterton falava, o certo é certo ainda que ninguém o faça, e o errado é errado ainda que todos estejamos errados sobre isso, né? E no Ortodoxia, ele faz algumas reflexões sobre a relação de liberdade e limite, né? E ele fala, não existe liberdade sem limites, né? E essa tentativa de a total ausência de limites, ela é muito mais uma bizarrice abstrata do que uma reflexão da realidade. Ele fala, olha, até um quadro que é muito bem delimitado pela sua moldura, sendo delimitado pela sua moldura, ele possibilita toda a liberdade dentro daquele quadro, né? E ele fala que as coisas também são marcadas pelos seus próprios limites, né? Ele brinca, você pode libertar um tigre da sua jaula, mas não um tigre das suas listras, né? Liberte a girafa do seu longo pescoço e não será mais girafa. Não liberte um triângulo dos seus 3 lados, senão ele não será mais um triângulo. E aí a gente confunde a liberdade com a libertinagem, né? Como se a gente realmente quisesse agir sem as consequências, né? Então é aquela coisa lá, o jovem no ensino médio, você é livre para estudar ou para não estudar, mas você não é livre para não estudar e aprender do mesmo jeito que você aprenderia se você estudasse, né? E isso marca uma série de coisas de maneira muito profunda quando a gente pensa, só que isso irrita, né? É como se a gente quisesse que fosse feita a nossa vontade, né? Aquela questão de, olha, eu queria moldar a realidade à minha imagem e semelhança, muitas vezes para acomodar ali o meu egoísmo. Isso dói, é mais fácil falar. Mas dentro disso também existe muito aquela questão de saber é diferente de conseguir implementar aquilo. Então a gente tem que conseguir diferenciar essas duas coisas. Porque muitas vezes quando a gente vai refletir sobre, por exemplo, o matrimônio, é algo muito pesado, é muito profundo. E às vezes a gente vai pensar naquilo e fala, pô, isso é muito difícil. Mas assim, o fato de ser difícil aplicar não muda o que aquilo é enquanto essência, enquanto coisa mesmo, né? Então a gente tem que sempre conseguir separar essas duas coisas, né? Porque se a gente sempre reflete na clave, e se sempre entra em coisas morais, etc., né? A pessoa, queria ver se fosse você naquela circunstância. Tá bom, você não tá apelando pra refutação se é certo ou não, você tá apelando pra minha fraqueza moral. E se eu sou fraco moralmente, não muda o fato de ser certo, só faz com que eu seja errado. Junto Entendeu? com não você, tem nada né? a ver, exatamente. E potencialmente, já que eu não tô na situação, né? Ainda é Exato. uma hipótese. E nessa questão de amor enquanto sacrifício, tem uma ideia interessante em torno disso. Eu estava atendendo um rapaz, estava nesse assunto e eu comentei com ele assim, olha, eu aposto que você é mais educado comigo, com a namorada dele, ele estava quase noivando, e eu falei, aposto que você é muito mais educado comigo do que com a sua namorada. E eu aposto que você é muito mais educado com a sua namorada do que com sua mãe. Eu pensei. Aí ele falou, pô, é verdade, né? O cara é super educado, olha o tanto que a gente é educado aqui, tal, né? E por que isso acontece, né? Acontece que, no fundo, ele sabe que a mãe dele o ama mais do que a namorada o ama. Nossa, tomei uma red pill bizarra agora. E ele Tô sabe... pensando exatamente no... E ele sabe que a namorada dele o ama mais do que eu o amo. E ele sabia que ali no atendimento, já estava há algum tempo ali com ele, ele via que existia um amor da minha parte para ele, no sentido de querer o bem, assim, uma disposição realmente de estar preocupado com ele. Perfeito. Então, ele via aquilo, mas ele via que não comparava com o amor da namorada dele, até porque depois o atendimento acabaria e a vida dele seguiria, normalmente sem nenhum problema. Ele sofreria um pouco mais, né, se a namorada o largasse, e a mãe dele nunca vai largar. Então por que a gente age de maneira muito mais agressiva com os nossos pais, muitas vezes aí pros universitários, né, do que com os coleguinhas da atlética, né? Por que a gente é o crítico, né, no Twitter e a gente abaixa a cabeça para tomar um trote, né, para fazer cada coisa ali, é super, né, chegou perto da atlética, chegou perto do diretor acadêmico, por que a gente abaixa a cabeça? Por covardia, né? Porque não é, se a gente for ver realmente, a gente
existe aquela noção, né, de que os jovens são muito críticos, né? Aí você vai ver para onde que eles são críticos, né? Crítico nem formulam críticas boas, né? São muito mais ranzinhas, né, e tal. Mas essa criticidade deles são direcionadas para os pais, né, para os professores e para o Estado. Para os pais, porque eles sabem que os pais nunca vão abandoná-los, né? Eles nunca faltam com educação na mesa, achando que no outro dia não teria almoço, né? Achando que parariam de pagar o Wi-Fi, né, com a gente, o leite com Toddy, etc, Sabem etc. da incondicionalidade. do Eles amor. supõem que os professores são maduros e que não deixarão de educá-los, e o Estado é um ente abstrato que, né, aceita qualquer coisa aí que você reclama. Aí você entra num diretório acadêmico, calouros, que estão no ápice do desejo de serem aceitos. Porque calouro só faz calorice, né? Então, assim, você vê aquela cena lá, o povo É o segurando tal a do mão do jovem, outro. né? É uma bagunça, né? Não preciso citar as coisas que É acontecem. o tal do jogo. Né? Tal do jovem. Então, assim, você vê que por que eles são super educados ali no ambiente universitário? Porque sabe que ninguém ali ama. Né? Tá todo mundo querendo ali a liga universitária, a entidade universitária que gostem dele, porque sabe que eles não suportam 10% do que a mãe dele suporta dele. E como a gente sabe que os nossos pais, nosso marido, nossa esposa, etc., nos amam muito mais, a gente pode ser muito mais covarde. Então a gente pode abusar, porque a gente sabe que a régua é alta. E a gente aprende, falou, com a minha esposa eu posso fazer até aqui que ela aguenta. Com a minha mãe eu posso fazer até aqui que ela aguenta. E a namorada dele não era ainda esposa. Então ele tinha uma noção da transitoriedade daquela coisa, né? Então, assim... Eu já fazia menos do que... com a mãe mesmo, assim, né? Porque a mãe ali, pô, nunca vai deixar de ser mãe, Sim, né? óbvio. Então, assim, isso cabe muito a gente olhar a nossa covardia, porque o certo, o ordenado, seria a gente dedicar mais amor pra quem a gente ama mais e pra quem nos ama mais, né? Então, o ordenado é a gente ter um nível de paciência, de carinho, de gentileza com os nossos pais maiores do que com a nossa namorada, né? Quando vira esposa, se torna sua carne e acaba sendo uma prioridade ainda maior do que os seus pais, né? Você pensar, seu pai deixar de passar a focar mais na mãe dele do que na esposa, né? Tem algo estranho ali, né? Mas isso é algo subconsciente, assim, porque eu vejo muito como senso comum. Eu consigo olhar Assim, pra mim, assim, e eu me enxergo também dentro não, desse... isso que eu tô falando não é só de leitura, não. É eu vendo a minha miséria mesmo, entendeu? Sei, Assim, porque- eu lembro da minha mãe ali, quando eu tava no ensino médio, meu filho, você é insuportável. Mas as pessoas não falavam aquilo, porque eu era educado fora. Meus pais me educaram muito bem. É porque eu era ruim, colérico, e soltava ali as coisas ali mais pra cima dele. Sim. Mas se for pra dar uma resposta simples, pecado original. É uma desordem ontológica. Nossa inteligência tem dificuldade de buscar a verdade, a nossa vontade tem dificuldade de buscar o bem e se inclina para o mal. E os nossos sentidos também são muitas vezes capazes de querer coisas que a gente sabe que não necessariamente são boas. Então, assim, não é subconsciente, é a nossa miséria mesmo. Entendeu? Então, uma recomendação, assim, para quem vê que que tem uma profunda falta de respeito com os pais, vai dar um beijo boa noite, vai pedir desculpa, né? Isso, e a gente sabe que isso é tão bom, e o Álvaro fala que a verdade toca, isso é impressionante. Uma vez eu estava tendo um rapaz, problema lá com a mãe, falando da mãe, e olha, às vezes, né, tem mães que são muito difíceis, né? Mas muitas vezes é o filho que é difícil mesmo, né? E ele tava falando, eu tava pensando assim o tempo todo, coitada da sua mãe. Meu Deus, cara, você é muito chato. insuportável. Aí depois a gente tava conversando, eu falei, cara, tem uma regra de sinceridade, né? Eu falei, olha, vou te falar uma coisa. De verdade, para pensar. Eu falei do ponto de vista da mãe dele, ele falou, falei, cara, você não vê o tanto que você é chato nisso? Olha sua mãe, coitada. Você tá lá achando que você é pai dela. O tanto que ela te cuida, olha aí, você paga suas contas, pede desculpa pra ela. E a pessoa vai lá e pede desculpa, você vê o coração dilatando, aquilo tem uma doçura, tem quase que um cheiro bom, né? Então, assim, ó, em relação ao pai e mãe, deem um beijo boa noite, sejam gentis, você tá com a namorada, com a esposa, com o marido aí sendo... Tente como ato de serviço, é a transição do amor como gozo pro amor como tarefa, né? Assim, eu vou servir. É o que diz o pacote de pão, né? Servimos bem para servir sempre. Exato. Teria que ser essa a lei, a norma das pessoas, né? Tirar essa postura egocentrada e olhar mais para o outro. Eu vejo que é essa a grande dificuldade do homem moderno. Nossa, isso, já que eu vou falar aqui, já brinca isso. diretamente com o que você vai falar também, Álvaro. Eu te passo, porque eu tenho certeza que você vai desenvolver isso muito bem. O Augusto trouxe o Chesterton, né? O certo é certo, ainda que ninguém faça. E quem vai nessa mesma linha é o Corsão, Gustavo Corsão, contemporâneo do Nelson Rodrigues, né? Esse anjabismo. É nossa. muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. E ele fala, o fato de 1 milhão de pessoas participarem de um vício não o faz uma virtude. Por que eu tô trazendo essas duas citações, né? Então, o certo é certo, ainda que ninguém o faça.
E o fato de 1 milhão de pessoas participarem de um vício não o faz uma virtude. Porque a gente olha ao redor hoje, e esse pensamento maduro que o Augusto está trazendo a respeito de doação, sacrifício, fazer pelo outro, daqui a pouco acho interessante a gente falar das linguagens do amor. Isso, é o olhar para o outro. Tipo, por que você está se casando com a fulana? Porque eu quero servi-la, não é porque ela me faz feliz. Porque eu quero fazer feliz. Eu tomei essa decisão na minha vida, né? Só que a gente olha ao nosso redor hoje, ô Álvaro, e eu acho que você estava caminhando para isso, e a gente não vê isso, né? Os nossos modelos não são assim. O índice de divórcio nunca foi tão alto. E louco, porque o índice de casamento também tem aumentado. Só que acho que numa proporção tem maior. diminuído. As pessoas não querem mais se casar. Elas querem morar junto, namorido. Mas eu falo... É a porta aberta. A porta aberta, isso. Quer dizer, quando deu eu falo certo, casar, não deu. Esse casar que eu quero dizer, não matrimonialmente, assim, mas é morar junto, sabe? Juntar as tralhas, pega a escova de dente, coloca ali, pronto, não deu, acabou. Enquanto tá me fazendo feliz, eu faço, enquanto não tá. Então, assim, não é fácil tomar uma decisão oposta estando imerso nesse mundo que nos passa esse recado de se você quiser a fidelidade, se você quiser o sacrifício, se você quiser o servir a sua esposa, a sua família e colocar a sua família em primeiro lugar, que é o que deveria ser sempre, não o trabalho, não o gozo, não a felicidade, nos termos modernos que a gente está falando, né? Não a alegria, mas a sua família, aquela decisão que você colocou, você é anacrônico, você é um conservador no pior sentido da palavra, porque hoje essa palavra foi deturpada também. Então você é você é um tosco, um retrógrado, você é um servil barato que não tá ainda nessa vibe moderna. O mundo mudou, geralmente o argumento é assim, o mundo mudou, o mundo é diferente. Como então, é que você vê isso? mas Lara, eu vejo exatamente isso que você falou externamente, mas internamente, cada pessoa que quando chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e para fazer uma autorreflexão, uma autocrítica, um exame de consciência, ela lá dentro enxerga exatamente o oposto. Mas você acha que faz essa reflexão? Bom, se fizesse, chegaria a muitas conclusões que levariam essa pessoa a tomar uma decisão oposta àquela que ele tomou na forma de viver. Isso é um fato. Quer dizer, uma pessoa que está... Isso é muito comum hoje, né? A falta de sentido de comprometimento. As pessoas não querem compromisso. Exato. Eu fiquei... É engraçado quando você pergunta a alguém, olha, a gente se encontra tal dia, tal hora, naquele lugar, a pessoa fala assim, olha, se der, eu vou. Se não der, eu não vou, mas se tivesse dado, eu teria ido. Não, você vai ou você não vai. De sim ou não. As pessoas não fazem mais isso. Quer dizer, as pessoas, no fundo, não querem se comprometer a nada que tem que fazer elas sair da zona de conforto. É o famoso, vamos marcar. Agora a gente marca. Aparece lá em casa, agora a gente marca aí, exato. Então, falta o compromisso. Quer dizer, uma pessoa que perde a capacidade de comprometimento, ela perde metade da vida. Olha, Platão dizia que das formas de amor, a gente está falando de relacionamento, né? O ápice, o top, né? O mais profundo relacionamento que duas pessoas podem ter de amor tem um nome específico, amizade. Ele colocava a amizade acima do amor matrimonial. Porque no amor matrimonial, de uma forma ou de outra, está envolvida a paixão. Tá? É um amor diferente. Assim como o amor de um pai para o filho, o amor de uma mãe pelo filho, são amores, o amor fraterno, dois irmãos. Né? Engraçado, os irmãos, eu acho muito divertido, né? Eles se brigam, eles se pegam... se xingam, mas se acaso alguém xingar o meu irmão, a gente pula no pescoço. Exato. Ninguém pode xingar, eu posso. Exatamente. Só eu posso. Então, é um amor diferente. Agora, o amor de amizade, ele é o mais profundo, porque não há interesse algum. Quando o amor é real e é de amizade, a única coisa que você quer é o bem do outro. E é um bem desinteressado. E é um bem sacrificado. Hoje as pessoas já não querem mais esse comprometimento. As pessoas não têm mais amigos, as pessoas têm colegas, ou conhecidos, ou você tem amigo de Facebook, né? Quando a pessoa coloca, meu pai morreu, aí ela coloca no comentário, meus pêsames, a gente é amigo de... Que amizade que é isso? Quer dizer, o que você está sabendo do outro? Quer dizer, que envolvimento, que comprometimento você está tendo? O problema não é só em relação à falta de conceito e despreparo e maturidade na relação do casamento, mas é uma falta de preparo... não quero ser pessimista, mas generalizado.
por uma atitude autocentrada e egocentrada que as pessoas estão tendo hoje. Quer dizer, falta conceito e falta maturidade. E esse lance da responsabilidade que você está levantando aí, né? Trazendo para a questão do próprio casamento em si, né? A gente vê as famílias hoje em dia cada vez menores. Ah, né? sim. Então, não só essa responsabilidade de vamos marcar, vamos ter um compromisso ali, alguma coisa, né? Mas de ter um compromisso com a própria perpetuação da família. Com né? humanidade. Exato. Assim, então, por que eu tô aqui, né? É óbvio que eu não tô falando que se você não deseja ter filhos, né? Cada um... Isso é uma coisa que o Augusto estava comentando. A gente não tá aqui regrando nada, né? Mas a gente vê um movimento muito grande, né? De casais e tal, né? Tendo um filho e às vezes ele vê que tem uma dificuldade ali. Eu tô com uma filhinha pequena, Joana, acabou de fazer 5 meses. Então, assim, é complicado, porque quando a gente vê, quando tem nos braços ali, quando a gente começa a cuidar, não é tão simples assim. Não é igual você cuidar de um cachorro, entendeu? Que você bota ali uma raçãozinha e ele se vira, entendeu? É completamente diferente você educar uma criança, você pensar em virtudes, você tá ali, porque é um ser que no início ele demanda 100% de você, entendeu? Ele dorme, ele caga, ele come, é só isso que ele faz, e chora, entendeu? E você precisa estar ali, você precisa renunciar de boa parte ali da tua vida, das saídas, das encontros com amigos, essa coisa toda, para poder estar ali, né? Mas é uma coisa tão gostosa, é uma coisa tão prazerosa quando eu vejo a minha filha, quando eu troco a minha filha, sabe? Eu sinto que foi a melhor coisa que eu fiz. É o prazer do amor. Sabe? Exato. É o prazer do amor, não é o prazer do churrasco que você falava, do gozo, é o prazer real. Quer dizer, não é o prazer da feijoada. Quando você se sacrifica, e veja assim, quando nasceu a Joana, o teu centro de gravidade saiu fora de você. Exato. Se for acontecer alguma coisa para você, ou se for acontecer alguma coisa para tua filha, você se lasca para proteger lá. Isso é o amor. É quando você tira o centro de gravidade do teu próprio umbigo e você coloca outra pessoa numa posição mais vantajosa, de maior importância que a tua própria. Isso é o amor, é sair de si. É que as pessoas não têm mais esse conceito. As pessoas elas estão muito preocupadas. As relações hoje, né, são relações de... Muito egocentradas, né? Não, e de interesse. Sim. Quer dizer, você está numa empresa, chega uma outra pessoa, isso aqui é fulano, isso aqui é ciclano. Intuitivamente, e às vezes inadvertidamente, as pessoas falam assim, bom, o que eu posso lucrar? O que essa pessoa pode me trazer? Né? Vamos fazer uma live? Quantos seguidores ele tem? Quantos que eu tenho? Será que eu vou aumentar meu número? As relações são todas relações de interesse, de troca. Quer dizer, a gente faz as coisas muito pela gente. E tem que chegar um momento em que a gente seja capaz, por um processo de amadurecimento, de fazer pelo outro. E só pelo outro, sem querer nada. Em troca. Nothing in return. Sabe? Nada em troca. Isso que é o bonito. É isso que é o próprio da amizade. Isso que deveria ser o próprio de um marido, né? E com a o mais esposa. louco é que as pessoas não percebem, e porque isso não lhes é ensinado, que isso é evidente que vai fazer bem para o outro, né? Já que é o intuito, eu estou fazendo bem para o outro, então aquilo, por si só, por definição, é bem para o outro. Mas isso é bem para mim. Se eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Porque se eu tiro o centro de gravidade de mim e desenvolvo um amor pelo outro, eu tenho um porquê. Porque eu sou uma pessoa lábil, instável. Quando eu falo um eu genérico, né? Nós somos seres humanos lábeis, instáveis, complexos, com pecado original, como alguns falavam. Então, nós estamos sempre, como dizia o Dano Kalov mais antes, né? A gente fez outro podcast, ele falando, tem vários Marcelos dentro de mim, tem vários Álvaros aí dentro, várias Laras. E se eu tiro o centro de gravidade dessas várias Laras confusas, que eventualmente se contradizem, e eu preciso ficar escolhendo qual que eu vou ouvir aqui, e coloco o centro de gravidade no outro, ainda que o outro seja instável também, não depende da instabilidade do outro, entendeu? Tá nessa relação que eu estou colocando o outro. Então, essa é uma relação sólida que me dá um porquê. Não é à toa que esse livro do Corsão, a gente falava agora, é a descoberta do outro. Ele se chama A Descoberta do Outro. Porque a descoberta do outro, em última instância, é a descoberta minha. Porque se eu tiro o centro de gravidade de mim, eu consigo me doar pro outro. Só que isso, assim, isso vai completamente na contramão de tudo que a gente vê. Hoje, assim, ó, as releituras dos contos que... Nossa, é uma coisa estapafúrdia, mas enfim. As releituras dos contos são assim, ó.
A princesa que não precisou, a princesa que resgatou a si mesma. Sabe? A princesa que não precisou de ninguém para resgatá-la. A princesa autossuficiente. A maravilhosa mulher moderna que não precisa de ninguém, não precisa dos homens, não precisa... Empoderada. A mulher empoderada que decidiu não ter filhos porque ela vai Moderna. viver para si mesma. E ninguém percebe que você está empurrando a pessoa pro abismo, porque ela, autocentrada em todas as suas debilidades, É uma que coitada. chance essa pessoa tem de evoluir? Nenhuma. Sabe? Ela não percebe que é deslocar o centro gravitacional da vida dela que faz com que ela evolua. Em 2 minutos eu vou precisar contar uma história pra vocês. Conta. Mas assim, Suas histórias são maravilhosas. Não. De Em forma 2 minutos. bem resumida, Turandot é uma princesa. Princesa chinesa. Essa é a ópera. História se passa em Pequim, tá? Princesa, portanto, pertence à nobreza, tem dinheiro e ela é muito bonita. Muito bonita. Ela passeia ali na varanda do palácio e os homens ficam enlouquecidos, né? E as pessoas querem se casar, cheio de pretendentes. Só que ela não quer se casar. Por um motivo que eu vou encurtar aqui para não me estender demais. A avó dela tinha passado por uma situação de abuso que deixou ela com um pequeno trauma, então ela não quer se casar, tá? Muito rica, muito bonita, poderosa. Cheia de pretendentes. Só que o imperador diz, olha, você tem que trazer descendência, porque a gente tem que continuar a dinastia. Ela fala, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 charadas. Então eu quero que as 3 charadas sejam entregues aos pretendentes. Se eles acertarem as 3, eu me caso. Se eles errarem nem que seja uma delas, eu quero que vocês cortem a cabeça desse cara e coloquem em cima de uma estaca na frente do palácio. Bom, nem preciso falar que na frente da varanda tá cheio de estacas com um monte de cabeças, assim, né? Até que chega um belo dia o estrangeiro, né? E o estranheiro. E se apaixona por ela. Eu quero fazer o teste. Aí tem o conselho de sábios que vai tentar dissuadi-lo. Enfim, cortando a história. Não, quero fazer. E faz a prova. As 3 charadas são entregues a ele. E ele acerta. Ela fica desesperada. Porque vai ter que se casar. E ele vê o desespero dela. Aí é o que entra da liberdade. Ele diz assim, ela vai ter que se casar comigo, só que ela não quer. Então, eu vou fazer uma charada para ela. E se ela acertar, ela não precisa se casar mais comigo. A nobreza. Eu não sei o que é pior, você ser forçado a se casar com alguém ou saber que alguém está se casando com você de modo forçado. É horrível isso, né? Não sei qual que é o pior. E ele diz para ela, descobre o meu nome. Se você descobrir o meu nome, você não precisa se casar mais comigo. Aí, ela é princesa, manda a cidade inteirinha de Pequim nem sequer dormir e descobrir o nome do estrangeiro. E aí que vem aquela área maravilhosa chamada Nessun Dorma. Ninguém durma. Que vale a pena conhecer. Aqui fica a segunda dica, tá? Tem o filme do Mr. Holland, Opus, e a área Nessun Dorma. Todo mundo conhece isso, tá? Mas talvez vocês não soubessem que a história Nessun Dorma significa que ninguém durma. E aí todo mundo fica procurando o nome dele e não descobrem. Aí chega no dia seguinte, ela prometeu diante do imperador que ia fazer esse tipo de ação e ela vai ter que dizer o nome dele e ela não sabe, né? Ele se aproxima dela e diz, meu nome é Calaf. Ele diz para ela, para que ela pudesse chegar diante do imperador e dizer, né, o nome dele é Calaf, pronto, não precisa mais se casar. Só que quando ela chega diante do imperador, o que ela diz? Eu estou reduzindo a história, porque tem uma outra personagem que é apaixonada pelo Calaf e que joga um monte de verdades na cara da Turandot, dizendo que ela é uma egoísta, que ela é uma mimada, que ela é uma inútil, que ela é uma perdida, que ela é uma empoderada senseless, sem sentido para a vida, que ela não sabe o que ela vive, ela é uma vazia, uma oca, enfim, mas joga, e depois de falar tudo isso, porque ela era apaixonada pelo Calaf, ela faz um harakiri. Eu estava assistindo essa ópera em Viena, todo mundo já conhece essa história, e o teatro inteiro, é impressionante, porque você se envolve com a história, ela se mata na frente da Turandot, mostrando o egoísmo da Turandot. E o Calaf diz o nome para... Quer dizer,
Aí chega o momento final da ópera, já cheguei no final, 3 horas de história. E ela diz, eu descobri o nome dele. O nome dele é Amor. Caramba. Ela se apaixonou por ele. Ela errou o nome propositalmente e não disse Calaf. E aí na hora ele fica perplexo, surpreso por ela ter contado um nome errado. Aí se aproxima dela e os dois ficam juntos, né? Então, quer dizer, Turandot, para mim, é uma ópera de Puccini. Envolve todos esses elementos. Todos. Quer dizer, os clássicos... Saiu de si. Os clássicos, eles mostram o que é a natureza humana. Quer dizer, então, quando esse monte de... Desculpa falar assim, ideologia boba, besta, de... Não, agora eu sou mulher, não, eu sou mais que homem, homem mais que... Ninguém é mais que ninguém é menos que ninguém. As pessoas são diferentes, as pessoas têm que ser conhecidas, as pessoas têm que conviver harmoniosamente sem de si. O amor é isso, e é isso que faz a vida ter sentido. Porque quem só vive para si, não chega nem ali, né? E essa busca egocentrada, né? Esse que você estava comentando, né? Hoje em dia a gente tem... Acho que eu vejo muitos casais falando disso, né? O que a gente pode fazer para não cair na rotina? Como se fosse a rotina fosse algo horrível dentro do casamento, assim. E eu tô olhando para mim, assim, só uma percepção que eu tenho agora de 5 meses aí da Joana. Cara, graças a Deus que eu tenho rotina. Porque assim, o bebê precisa de rotina. Né? Imagina se cada dia eu fizesse alguma coisa diferente, fosse uma loucura. Vamos dormir 3 horas da manhã e acorda tal hora e aí toma banho tal hora. Entendeu? As pessoas precisam, né? Um casal precisa de rotina, né? Graças a Deus que eu tenho uma rotina, que eu tenho, sabe, uma estrutura, uma família, e é assim, A mais B igual a C e tal. Eu acho que isso é importante. As pessoas hoje em dia, elas querem viver o momento, né? Sempre tem que ter alguma coisa, o que vai fazer? E no próximo momento tem que ter uma viagem. Você fica em função de reavivar aquele casamento, aquela relação, como se o amor dependesse disso. Vai ser casado 60 a cada viagem você reavivasse a relação. Temos que fazer 500 milhões de posições, porque do jeito que do arroz com feijão não dá, entendeu? Então, você tá pensando que você vai ficar pro resto, você fez um compromisso de ficar pro resto da vida com aquela pessoa, você ficar nessa demanda psicológica, maluca, assim, você não passa do primeiro mês, assim, né? Mas é porque a pessoa não está pensando no outro nem na relação, está pensando nela. Quer dizer, porque o ordinário é o que faz parte da vida da gente. O ordinário. O legal é fazer extraordinariamente bem o ordinário. É o José Maria Escrivá, né? Porque os extraordinários a gente não vai fazer, não tem oportunidade na vida. Não tem. Quer dizer, não tem. E a gente vê as pessoas correndo para matar a sede com água do mar. E não funciona. Exato. É uma comparação um pouco forte que eu vou fazer, mas é quase como uma addiction. A pessoa que está precisando de cocaína, a pessoa que está precisando de crack. E 3 doses não dá, eu preciso de 4, agora são 5 viagens. Não, agora eu quero uma. O que eu vou mudar? É o que você falava. Sim, quer dizer, é uma droga. É uma droga. Ser, né? É um vício. É uma droga. Imagina o que é você, por exemplo, Álvaro, vai estudar uma música. Quantos milhões de horas você não fica lá? Nada, ele é rápido. Uma escala. Ele é o Álvaro. E repetindo, esqueceu. E o pior é que mesmo ele sendo Álvaro, eu tenho tanta certeza. Não, são horas e horas de dedicação e de estudo. E todo dia. E fazendo extraordinariamente. Todo dia ele faz tudo sempre. Igual. Exatamente. É isso. Isso é a vida. A vida é isso. Não é nada de diferente disso. E é maravilhosa, né? E que vejamos beleza nisso, né? Mas não é pra qualquer um, né, Augusto? E o Arthur tinha comentado isso aqui da rotina. Também o Chesterton, ele tem um livro chamado Tremendas Trivialidades, um livro de crônicas, assim, ele tentando aprender a ter um olhar belo sobre as pequenas coisas, né, nessa linha do extraordinário no ordinário. E tem uma parte lá que ele comenta assim, os homens de antigamente, eles chamam como princípios ali imutáveis, né, as coisas imutáveis na sua vida, altos valores, né, a religião, etc, etc. O que era mutável?
todo o resto, né? O que eles comiam, etc, etc. As pessoas falariam sobre acordar cedo, não de um ponto de vista de um fim em si mesmo, mas como algo meramente prático. Meu filho, acorda cedo, porque fica mais fácil para trabalhar, né? E ele falou que hoje em dia a gente inverteu tudo, né? O que é mutável hoje em dia são os nossos valores, a nossa religião, as coisas, o norte, né? Em torno do qual a gente vai pautar ali as nossas decisões, o que é fixo, né? Todo o resto que antes era secundário. Então, assim, você vê as pessoas que têm um rigorismo ali em sair da dieta maior do que de sair ali do que é certo, né? Então, a pessoa não perde o horário ali da academia, não perde o horário ali de 5 da manhã. Então, antigamente, você olharia por olhando ali um homem honrado, né? Falaria, olha, ele é leal à esposa, ele é um bom pai, né? Ele cumpre ali a palavra dele, ele pagou as dívidas dele, etc, etc, né? Hoje em dia, o exemplo do super-homem, né? Se ele acordar às 5 da manhã, tiver uma barriguinha de tanquinho, se ele tiver followers e dinheiro, pronto, a gente tem até dificuldade de parar pra pensar em algo que é diferente disso, né? A gente fala, pô, cara, aquele cara lá é muito bom, pô, 5 da manhã o cara tá na academia, ele tem... low carb e tal. Então, assim, não que essas coisas não sejam boas em si mesmas, mas a gente tem perdido totalmente a proporção do mundo, né? E só pontuando uma coisa, vocês falaram de que tem drogas aí que atrapalham, né? Não pontuaram isso, mas falaram, a gente perde essa noção do que é a finalidade da vida, né? Você falou droga, me veio uma coisa aqui que eu quero comentar, e sobre esse amor como fim, né? O amor, ele se auto-justifica, né? Ele é um fim em si mesmo, né? E quando a gente tem um ato de amor, você não tem um porquê para aquilo, é o amor, né? Então, assim, se eu for pensar, minha irmã mais nova foi mais fácil ali de dormir à noite, não dava trabalho, né? Minha mãe falou que, eu tive uma mega gravidez de risco, né? Minha mãe ficou meses na cama, acordei, era de chorar muita noite e tal. E por que ela me tratava com tanto carinho como ela me tratava? Gastou dinheiro comigo, tempo, sono, etc, etc. Não tem não tem uma coisa depois daquilo. Aquilo é um fim em si, é simplesmente por amor. Né? O amor, ele completa essa lacuna que eu falei ali no início. Eu sei que a Nicole me ama porque não tem, a conta não fecha porque eu proporciono pra ela e o que ela faz pra mim. Tem um hiato aqui chamado amor, né? E pensando aqui no ponto de vista também da minha mãe, que as pessoas percebem isso mais nessa relação mãe e filho, pra sua mãe, o amor, ele se dá porque você inútil. E isso não é no sentido negativo. Porque a gente está numa época tão utilitarista que quando a gente fala a palavra inútil, parece algo ruim. Uhum. É inútil no sentido de não ser um meio para nada. Porque se você falar que é útil, você tem que falar útil para quê? Né? E assim, se você for parar para pensar, a gente tende a ter instituições primárias e secundárias. Né? Essas instituições primárias são aquelas que mantêm as relações sociais, tendem a ser mais perenes. Né? Isso, caso clássico, família. Né? Sua mãe continua sendo sua mãe, seu pai, né? Antigamente sua esposa continuava sendo sua esposa, os filhos e tal. Também tem uma relação dessa, normalmente ali na paróquia, né? Uma relação mais de amizade que durava. E o trabalho tende a ser uma relação secundária. Você tem ali uma função, por mais que você seja amado, tem um carinho, uma hora você sai, outra pessoa entra no seu lugar, etc. E a gente tem um processo de secundarização dessas instituições humanas. Então, cada vez mais fácil é colocar o pai no asilo, né? Largar a mulher, largar os filhos, etc, etc. Então, a gente começa a tratar as pessoas como meio. Isso é muito interessante, porque quando a relação é primária, você tende a conhecer a pessoa pelo nome. Né? A gente vai descrever, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Você vai ver sua mãe vai falar, ela é a Lara, né? Se você tá aqui num podcast ou não, se você precisar, se você ficar sem dinheiro, perder tudo, etc, ela ainda vai estar lá para cuidar de você, por quê? Porque ela te ama, ponto. Né? Não é porque você é útil, não é porque você é legal, não é porque você tem followers, não é porque você marcou ela, né? E a gente tá tão desacostumado a ver a pessoa como fim, que a gente perde essa noção de, sim, quando eu amo, eu vou perder algumas coisas porque eu quero o bem dela. E só. Né? Isso, às vezes a gente não tem dimensão disso de amor, tem algumas coisas que ajudam a pensar. Às vezes a gente se acha muito odiado dentro de casa, né? Porque os nossos pais nos ajudam a lembrar algumas verdades e nos sentimos amados pela faculdade. Beleza, imagina aí que Deus nos livre, né? Você bate o carro e precisa ser internado, né? Liga pros seus colegas. Quantos dos seus colegas vão ter a disposição de pagar a conta da internação, dormir lá com você, né? Você pode se surpreender negativamente com quão poucos iriam, né? E a chance que sua mãe chata iria, né? Estaria lá com você, porque ela te ama. E tem uma coisa que, e acho que talvez valha a gente comentar, não sei noção de tempo aqui, mas que mata essa visão do ser humano como fim, que é a pornografia. Ou coisa que destrói relacionamento. Isso é algo, há algum tempo eu comecei a falar um pouco mais sobre isso no Instagram, e é muito interessante, porque é como se isso fosse um assunto tabu, né? Assim, algo absolutamente comum, em que as pessoas, não vou falar disso, só que as pessoas começam a mandar mensagem, ei, eu preciso de ajuda nisso, é verdade, eu tô passando por isso aí. Desde, falando ali bem diretamente, né? Desde homem percebendo que tá ficando broxa,
porque um estímulo de uma mulher de verdade não se compara aos estímulos de 500 mil mulheres que ele vê todos os dias nas mais diversas posições photoshopadas, etc, etc. Ejaculação precoce, dificuldade de ter relacionamento. Semana passada eu estava conversando com um homem que eu atendo, tem quase 30 anos, casado. Graças a Deus as coisas estão já melhorando em torno disso, mas ele falou assim pra mim: Augusto, eu tava com tanto problema com pornografia que eu tava tendo relação com a minha esposa uma vez por mês. Mas o problema não é esse. É que quando eu tinha relação, eu quase que pensava assim, yes, check do mês, assim. Tipo, e aqui entra uma coisa curiosa, que é bom a gente também pensar. A gente fica falando que o ser humano tem instinto sexual, também, ó, significado referente. O ser humano, se você falar que animal tem instinto, o ser humano não tem instinto. Só quero pontuar isso aqui porque eu percebo que ajuda as pessoas a entenderem algumas coisas. Se você considerar como instinto, né, uma reação de determinada espécie, bastante padronizada sobre certos estímulos, né, como a gente consegue ver nos animais, o ser humano não tem isso, né? Se você for considerar o instinto sexual e essa reação padronizada que se desencadeia, né, de maneira ali, muito constante, se você... Primeiro reparemos, né, o que seria o instinto sexual no ser humano, né? Desde pessoas que juram amor eterno, a pessoas que ficam trocando de pessoas, a pessoas que têm um celibato, a pessoas que às vezes não querem mesmo não tendo celibato. Então você tem uma reação absolutamente variada, né? E olhemos o animal com instinto sexual. Olha o cachorro no cio e a cadelinha no cio. O cachorro não pede licença, né? Oi, meu bem, tudo bom? Ela fala, qual é seu nome, seu currículo? Você vai me ligar amanhã? Não pede nem licença, né? Não pede nem licença. E se você for ver mesmo na faculdade, a chance que as pessoas vão conseguir lembrar, não tem aqueles esquenta para a festa? A quantidade de homens e mulheres que estariam ali à flor da pele na puberdade é muito comum. Homens e mulheres ficarem enchendo a cara porque morrem de vergonha. Quantos caras, amigos, eu já vi querendo chegar em menina pra se provar pro grupinho? O cara era mó tímido. Né? Falava, pô, tô morrendo de vergonha. Quantas meninas não acham que tem que ficar? Então, que instinto é esse que se manifesta de maneira tão pouco constante? E eu vendo isso no caso de casamento. Que instinto é esse que eles juram amor um ao outro no altar, dormem na mesma cama, os dois estão de pijama e não tem relação? E o cara fala, eu amo. Não tem relação. Isso é impressionante. O que a gente vê? Pornografia. Que mata a noção de ser humano como fim. Você não sabe o nome daquela pessoa. É um ambiente absolutamente controlado, né? Você pega o celular, né? Em que você tem uma série de pessoas aqui reagindo de acordo com aquilo que você quer. Uma mulher de verdade, um homem de verdade não é assim. Né? Você tem toda uma Você escolhe a circunstância, o tipo, a duração. É uma bizarrice de controle. Exato. Você tem várias pessoas naquela circunstância, e só para fechar um pouco aqui para jogar para vocês, isso desordena imaginário. As pessoas ficam imaginando besteira em situações e com uma frequência surpreendente. As pessoas não falam. Cada vez mais tem sido mais frequente, inclusive, com moças. É mais comum que homens tenham mais problema com isso por serem mais visuais, né? A gente percebe isso, por exemplo, que os romances na Amazon que vendem muito, né, eróticos, são mais público feminino. Homem era mais revista, porque o homem abre aquilo ali e fala, cadê a imagem, né? Então, o homem tende a ser mais visual, mas isso tende a ser cada vez mais comum também para mulheres. Isso desordena imaginário, vão ficar pensando coisas absolutamente bizarras. Criam expectativas falsas em relação ao que o outro tem que agir com ela e como que ela tem que agir. E do que é o sexo, inclusive, né? Exato, a quantidade de mulheres frustradas. Às vezes, tem uma moça solteira, que ela fica achando... Eu já vi frases assim, né? Uma menina falou, pois é, minha amiga, ela não entende, ela é solteira. Ela fala, nossa, eu sou tão boa de cama, por que ninguém me pede namoro? Sabe, é uma noção assim... Vixe. E se ela... Peraí, né? E é aquela coisa, e você tá aprendendo isso onde? Qual que é o seu modelo? De forma geral, elas estão se inspirando e tem como modelo mental a atriz pornô e o ator pornô. Exato. E às vezes ela acha... Ela tem estria que aquela atriz não tem, que fez um bando de cirurgia, que tá muito photoshopada, etc. E aí você tem uma geração de homens e mulheres cada vez mais inseguros, querendo ter relações absolutamente mais performáticas, que quando é a situação real, eles não conseguem ter a relação. E aí você vê crise em cima de crise. E isso, já que a gente tá falando de, por exemplo, matrimônio, é um fator essencial. Que quando você vê que isso está desregulado, as pessoas sofrem muito mais do que as pessoas podem supor. Porque as pessoas não ficam falando em elevador, que elas são tristes. Isso é tenso, não sei quanto tempo eu falei aqui, mas faz sentido? Não, faz absoluto sentido. Total sentido. E a gente vê que muitos desses atores aí, pelo que a gente ouviu falar, atrizes, se suicidam, né? Se
Suicídio, A vida overdose. perde completamente o O sentido. Né? sentido. É o que o Augusto falou, é o utilitarismo da coisa, né? Não tem- Esvaziamento. O esvaziamento, assim, Muito triste. a coisa fica totalmente sem nenhum cargada ali, né? É engraçado. E é muito isso. banalizado. Isso chega a virar rotina. É. Eu tô falando assim, às vezes a gente acha que os problemas em relacionamento Os são problemas coisas... os são problemas muito elevados, né? Olha, normalmente, assim, o básico tá desregulado. E se o fundamento tá bagunçado, o resto fica bagunçado. É. Então, assim, isso é muito, muito frequente, né? É. Isso hoje é uma demanda alta, assim. Altíssima. Assim, tende... Assim, é pra lá de 90% tranquilo, pra não falar 99%. Assim, de contato em ensino fundamental. Uma vez eu abri uma enquete lá no Instagram, quantas pessoas que tiveram contato com pornografia a primeira vez no ensino fundamental. E deu 80%. Nossa. Só que Senhora. considerando que 3% das pessoas lá que me seguem, agora não lembro a porcentagem exata, é menos de 18, ou seja, tem várias pessoas que no ensino fundamental não tinham acesso à pornografia, então essa enquete está enviesada, né? Mas mesmo considerando um público em que não existia no ensino fundamental, isso já é uma taxa altíssima. É. E isso é uma das coisas... Peraí, se você você colocou o sentimento acima do valor da pessoa humana, como que você vai tentar convencer um jovem que ele tem que jurar amor eterno e ter exclusividade de uma pessoa de doação? Se ele está acostumado a ter várias todos os dias. Isso é muito sério. Virou rotina, a gente acorda, toma banho, toma um café da manhã, recebe mensagem no grupo do WhatsApp, etc. Né? E eu decidi puxar esse assunto aqui, porque eu acredito que a gente não fala disso o suficiente. E existe uma certa bolha que as pessoas, assim, é interessante. Eu já suponho que vai surgir esse assunto, passa algumas sessões e a pessoa fala, então, sabe, tava criando confiança. Aí ela... Entendi uma moça, pra vocês terem ideia, o nível que é pais e mães, pelo amor de Deus, olhem isso. Uma moça, ali em torno de 20 anos, surgiu esse assunto de pornografia, eu falei, desculpa a pergunta, qual foi a idade que você teve o primeiro contato? Ela de 6 para 7. Aí eu... Meu Deus. E eu falei, como? Ela, não, minha família, né, cuida de mim, não tinha... foi com uma colega que mostrou no celular na escola. Que tristeza. Nossa, E ela falou que assim, coisa essa triste. amiguinha ficava indo pro quarto, a gente ficava trancando lá, e eu criei o hábito de ver isso por cerca de 10 anos com uma frequência altíssima semanal a partir dos 6. E hoje em dia, aí ela percebe, ela falou, isso me ferrou o destruiu, imaginário isso dela. me destruiu. E aí a pessoa chega lá e fala, eu preciso de ajuda, tá errado. Porque ninguém termina isso se sentindo incrível. Exato. E não é algo que... Não dá pra terminar isso de uma maneira tipo, vou parar amanhã e acabou, não vou... Você tá condicionado há anos consumindo aquele tipo de conteúdo. Agora, eu tenho uma notícia boa. Que diante de uma situação dessa, eu imagino que muita gente que esteja nos ouvindo agora esteja se identificando com isso, pensando, eita, tô nisso aí, hein? Tô nisso aí, às vezes você tá nisso estando solteiro, às vezes você tá nisso estando casado, e francamente eu não sei qual das duas é pior, sabe? Se é você estar casado e tá passando por isso, ou se é você estar solteiro e estar passando por isso. Porque nos dois casos tá vivendo uma ilusão. Talvez casado seja ainda pior, porque você tá... Envolvendo uma outra pessoa. envolvendo uma outra pessoa, né? Exato. Mas enfim, os dois casos são terríveis. Mas a boa notícia é, como seres inteligentes que somos, a gente consegue nessa autopercepção, né? Nessa autoconsciência, mudar esse eixo. E não é uma coisa tão difícil. Porque você já deve ter parado para pensar, você já deve ter passado por isso na vida. É tipo quando você muda a camada do Olavo ali, né? Das personalidades. É quase que um sentimento físico, assim. Você se sente saindo de uma e entrando na outra, assim, falando, meu Deus, eu tô... E é engraçado que a gente, não é incomum nós olharmos para trás, tipo, sei lá, 4 anos, por exemplo, falarmos assim, quem é essa pessoa? Não tô, assim, é claro que existe algo de essencial que permanece, né? Mas tem muito que você deixa para trás. Você deixa para trás realmente. Não é um deixa pra trás, assim, da boca pra fora. Então, é possível. Por que eu tô falando isso? Porque muitos casamentos são recuperados. Né? Eu tenho certeza de que você, Augusto, ali dentro do seu consultório, ajuda casamentos a se recuperarem. Sim. Essa moça, por exemplo, que você tá falando de 20 anos, não é uma coisa tipo, acabou. Agora, daqui pra frente, acabou. Posso morrer já, porque minha vida tá em frangalhos. Não é possível, né? A gente consegue se recuperar de coisas terríveis. Basta que nós tomemos, e talvez esse seja o primeiro passo, né? A consciência do problema. Então, olha, isto é um problema. Porque talvez o maior problema seja a falta de consciência de que isso é um problema. Exato. O primeiro passo já foi dado, né?
Então, para a pessoa buscar uma ajuda profissional, é porque ela já percebe em si que há algo que não está dentro do padrão ali Ordem. de normalidade. Ela fala, cara, tem alguma coisa comigo e eu não sei, às vezes eu nem sei bem o que é isso, mas eu não consigo resolver isso sozinho. Então eu preciso de ajuda, né? E Arthur, sabe quem vai te ajudar a resolver isso? Alguém que te ame. É, Perfeito. exato. E aí a gente volta para o início dessa nossa conversa. O que é o amor, né? É, exato. É isso. É verdade. Vocês podem ficar mais uns 20 minutinhos? Vocês estão tranquilos? Acho que o Álvaro Você tá com o tempo contado, Eu Álvaro? tenho um pouquinho. Tá um pouquinho contado? Não, então a Eu gente... tô à vontade, eu a vim de gente viagem, deixa até segunda-feira. Não, mas tô eu aqui. acho que a gente pode fazer um episódio só pra isso. Porque nós falamos hoje dos relacionamentos no sentido geral, né? Nós falamos assim, lato sensu, né? Sim. Foram considerações gerais a respeito do amor. Mas dentro das tremendas trivialidades ali dentro de casa, pra usar o termo que o Augusto falou, por exemplo, no trato com o meu parceiro, trazendo situações cotidianas específicas, eu acho que a gente podia marcar um podcast para nós falarmos só sobre coisas tipo linguagem do amor. Sabe? Como reconhecer o que o outro tem, o que o outro faz por você, né? Sim, isso é Não fantástico, fantástico. Porque eu me refiro a essa linguagem, não é só entre marido e esposa, mas é em tudo. É em tudo. É interessante quando você vê, por exemplo, com os meus irmãos, por exemplo, minha família é muito... A gente é muito unido, mas não é, eu não gosto dessa coisa, eu pessoalmente, muito lambida, muito pegajosa, não gosto disso, né? Mas a gente sabe tudo um do outro. E quando um está passando por alguma coisa, mas não quer contar, o outro já percebeu e liga. O que está acontecendo? É assim, né? Isso é muito legal. E isso é amor. E Isso quando é a gente amor. entende essas linguagens que a Lara tá comentando, né? Por exemplo, eu tô agora de mudança, né, para São Paulo. Seja tô saindo do bem-vinda. Rio, né? Já me instalei aqui em São Paulo. Uhum. E é engraçado porque eu vejo, por exemplo, a minha família, né? A minha mãe, ela tem 2 irmãos. E o meu tio, né, o irmão mais velho, minha mãe é caçula. O meu tio, ele veio para São Paulo novo, assim, com a minha idade. Eu tenho 28 anos. Então, ele veio para São Paulo a trabalho. E a minha avó, ela ficava muito, assim, triste. Ela achou... E pensa numa época que não existia WhatsApp, não existia videochamada, não tinha celular, não tinha nada disso. Hoje em dia, você liga uma videochamada, você pelo menos vê a pessoa, né? Você consegue matar um pouco daquela saudade. Na época não tinha nada disso, era pegar um avião e acabou, sabe? E não era tão... A facilidade das coisas era muito diferente. Então a minha avó sentiu muito, assim. E por um período a minha mãe teve dificuldade de entender isso, né? Aquele ciúme normal de irmão, sabe? Tipo, pô, mas como assim? Tá, ele tá indo lá, mas quando ele vinha era um drama, assim, sabe? Era uma coisa de, tipo... porque ele ficaria pouco ali, né? E logo ele estaria voltando para São Paulo. E hoje, quando eu saí do Rio e tal, e saí com a mesma idade do meu tio, a vida se repetindo, né? E ela chorou e ela falou, cara, agora eu entendo a minha mãe. Agora eu entendo o que a minha mãe sentiu, porque eu estou passando exatamente pela mesma situação, pela mesma circunstância, né? Você tá saindo com a mesma idade, foi muito assim, casados, assim, né? E agora eu entendo, assim, né? Então, quando a gente entende também essa questão das linguagens do amor, por exemplo, minha mãe é uma pessoa que ela precisa que eu ligue, sei lá, todo dia. E eu não sou assim. Entendeu, mãe? Se você estiver me ouvindo... Te amo muito, mas não sou assim. Amo muito a senhora, mas eu não vou ligar para você todo dia, porque eu não sou assim. Mas eu tenho que me policiar, entendeu? De eu falar, pô, ela precisa disso. Então, eu sei que isso faria ela feliz. Eu sei que o meu pai me ama, mas o meu pai não me manda que eu ligue para ele todo dia e fale, olha, estou bem. Se eu falar com ele uma vez por semana, tá ótimo. Ele fica, e aí, me conta as novidades e tal, não sei o que, meu irmão, a mesma coisa. É outro esquema. Né? Então, a gente saber lidar, né, com cada um, como cada um tem a sua individualidade, né, a sua especificidade. Então, é muito interessante a gente ver isso. E a gente já está encaminhando aqui para um final, né, de bate-papo. Felizmente, a gente tem que marcar outro desse, né, sobre linguagens do amor. Gente, o tanto de coisa que a gente tem para falar sobre linguagem do amor. E antes da gente terminar, né, como é de costume, a gente queria uma palavra final de vocês. Então, o que para vocês ficou desse podcast aqui? Vocês são demais. E claro, como é que a gente acha vocês, né? Porque o pessoal que está nos acompanhando aí de casa, às vezes está no trânsito, está só ouvindo a gente.
a gente precisa, né, divulgar essas ideias, mostrar, né, levar isso adiante. Como é que as pessoas podem achar vocês? Como é que é o trabalho de vocês nas redes sociais? Essa é a hora de fazer um merchan. Vai lá, Augusto, manda você. Eu queria só dar uma mensagem rápida sobre o que eu disse, né? Então, caso alguma esposa, né, veja que o marido está passando por isso, olha, não tem a ver com, assim, com ele não te amar, tá? Não pense nessa clave, não tem nada a ver com isso. É um hábito terrível que ele sofre, tem vergonha e provavelmente nem sabe que é um problema, né? Então, uma dica simples sobre isso e a minha mensagem final: deixa claro que você o ama e que você está ali com ele para ajudá-lo, e o incentivo é buscar ajuda sem vergonha, assim, né? Sem que ele tenha vergonha, né? Não ajuda sem vergonha, mas Entendemos. Porque, assim, existem muitas esposas que ficam muito doídas, né, com isso, e não é por não te amar, né? É um hábito terrível e ele muitas vezes precisa de suporte nisso, né? Então fala, meu amor, eu te amo, etc, né? Caso ele comente com você, não pire a cabeça e incentive com que ele busque uma ajuda. De preferência com o Augusto Olivieri, que trabalha com isso. E aí, quanto ao Instagram, acho que é onde podem me encontrar, @augusto.olivieri, Olivieri com 2 L's, ou no YouTube também tem muitos vídeos maravilhosos. Canal. E aí tem um link lá de atendimento também, que tem o WhatsApp, etc, para quem tiver interesse nisso, tem um WhatsApp na bio, aí já facilita para centralizar tudo ali. Show de bola, Augusto. E Álvaro, para finalizar aqui nosso papo. Olha, o que eu diria é que vale a pena amar. Vale a pena ter um amor na vida. Uma causa para viver. Porque se uma pessoa não tem uma causa para viver, não vale a pena viver. E como é que a gente te acha nas redes sociais? É só Tudo digitar bem, né? o meu nome em algum lugar aí que vocês me acham. Talvez no Instagram, como o Augusto sugeriu. Pode ser lá. E quando as pessoas me escrevem alguma coisa, na medida do possível, eu busco fazer isso. Sou eu mesmo que respondo, não é um robô, não é outra pessoa, sou eu mesmo, tá? E quero estar em contato com vocês, quem quiser perguntar e falar, estamos juntos, né? Tá Essa é a ideia. Queria agradecer, muito obrigado aí a todo mundo. Nós que agradecemos, foi excelente o papo, né, Lara? Vocês são pontos fora da curva. E eu fico muito feliz de ter esse tipo de papo, e eu acho que quem está nos ouvindo talvez se dê conta disso. Às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Esse ideal do amor como doação e tal. E a pessoa não vê eco nisso no mundo em que ela tá, e ela se sente sozinha. Então, assim, é bom dar esse recado. Você não está sozinho, sabe? Claro. Se você tem esse tipo de percepção a respeito do que é o amor, esta é a verdade a respeito do amor. Não, assim, as minhas palavras que eu disse aqui, mas o amor em si. Amor não são esses jatos, esses gozos de felicidade. Então, que bom as pessoas poderem ouvir vocês e perceberem que talvez, assim, quem estiver se sentindo assim, né, existe um eco desse tipo de voz. E que bom que vocês fazem isso publicamente. O Augusto também fala sempre sobre isso. E o Álvaro, a música é a desculpa pra ele, né? Exatamente. A música é a desculpa pra ele fazer o povo casar, pra ele fazer as pessoas buscarem a verdade. Não, isso porque ele já veio no meu direct. E o Álvaro, solta aí. Você falou que ia falar. O Álvaro é assim, ele chega no direct da pessoa. Não é verdade. Ele é assim, ele chega como se ele soubesse. Eu vou mostrar, eu tenho prints. Não, mas Tenho provas. isso eu fiz com você. Me perguntei. Ele chega, perguntei. e ele pergunta de um jeito que não tem como você dizer não. E é com esse sorriso. Porque ele chega assim pra você e ele fala: posso fazer uma pergunta muito pessoal? Mas assim, você não precisa responder se você quiser. E quem seria a pessoa, assim... Desculpa, Baixano, quem é o animal que diz não para o Álvaro Severo? Ai, Animal. meu Animal. Deus. E aí eu falei, é óbvio que você pode me perguntar, né? Já engoliu seco. E aí, filho, e é uma conversa, inclusive, que eu quero ter com o Álvaro, assim. Em off nós teremos essa conversa, porque ele ajudou tanta gente aqui a... E a pergunta, não? Ou só vai ficar no... Não, a pergunta é, e aí, vamos oficializar né, esse casamento? Santo Álvaro, em ação, E de vamos, alquimia. e vamos. Casamenteiro. Santo casamenteiro. Não Gente. é, porque você quer a felicidade das pessoas, né? É só, eu quero o teu bem, Arthur, quero mesmo. Sim. É engraçado, a gente pode querer o bem das pessoas de uma maneira... Tem mais um minuto ou não? Então, por favor. todos Só os mais que um você minuto. quiser. Existem 3 formas de você querer dizem, né, o bem de uma pessoa, né? Você pode querer de uma maneira intrínseca, extrínseca ou transcendental, né? Então, primeiro, aquele professor que dá uma super boa aula, né? Super boa aula porque o salário onde ele trabalha é bom, né?
Agora, na outra escola, onde o salário é menor, a aula dele tem um nível menor. Essa motivação é uma motivação extrínseca, né? É muito pobre, né? O primeiro estágio é muito... Existe uma outra motivação, que é uma motivação intrínseca, né? Que é quando você está convencido de que vale a pena fazer o bem, né? Sim. Então, eu já vi assim alguns professores que acabam até se envolvendo com algum aluno, no bom sentido da palavra, né? De falar assim, olha, eu quero que você saiba português, por exemplo, no teu caso, mas eu quero que você seja feliz. Se está com alguma dificuldade, quer dizer, e se o salário é diferente e tal, isso Não importa. não importa muito. Agora, existe o terceiro estágio, né, que é o mais ideal, né, que eu penso, tem que se esforçar por estar, que é uma motivação que é transcendente, né? No caso do professor, quer dizer, eu quero educar. Pouco importa o país que eu estou, se a escola é pública, se é privada, se a pessoa tem dificuldade, se não tem dificuldade, vamos fazer essa transformação, vamos causar essa transformação. Eu acho que é esse tipo de motivação que as pessoas estão carentes, né? Porque o utilitarismo, né, que você também falou, Augusto, faz com que as pessoas só queiram se doar quando existe alguma coisa em troca, né? E a motivação transcendente, ela é diferente, né? É engraçado, eu acho que eu tenho um egoísmo ao contrário, né? Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas felizes, né? Tô falando. O exemplo dele arrasta. Não é verdade. Você vai impressionante. arrastado. E eu penso que ficaria muito feliz se eu te visse ainda mais feliz, mais do que você já está. E foi só por isso que eu te perguntei. Muito obrigado. Então, dado que você colocou E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei direta. muito feliz com aquela mensagem tua. E já era uma coisa que eu estava em processo, pensando, assim, né? Tentando estruturar nesse meio louco, assim, né? Porque só contextualizando muito rapidamente, a minha esposa ficou grávida. Eu falo minha esposa já, né? A gente não é casado, efetivamente, mas eu já trato assim, dessa forma. Só que eu sinto que eu preciso, né? Oficializar. Eu preciso... como se eu pulasse algumas etapas, né? E eu sinto que... Não, pera... Não que eu tivesse feito tudo errado, né? Que não pudesse ser corrigido, igual a gente estava comentando, mas é no sentido de agora eu quero eu seguir na direção, né? Trilhar o caminho, né? É isso. E é isso. E só foi por isso que eu te perguntei, porque eu quero que você seja E eu que te agradeço. muito feliz, cara. Muito obrigado. Então, nós somos muito privilegiados. Encerramos. Aqui. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigado, gente, Tá pela bom, presença. abração.